Ah, nós já fizemos aqui de 0 a 10 sobre meias do futebol europeu. Ah, vocês não vão fazer do futebol brasileiro? Claro que a gente ia fazer. Tudo a seu tempo, chegou o dia. Vinhetinha, por favor. Meio-campistas do futebol brasileiro. Fiquem tranquilos, não fiquem com esse complexo de vira-lata. Vocês não falam nada do Brasil, tudo pra vocês é Europa. Calma, gente, calma, chegou o dia. No século, tá? Nós fizemos uma lista de meias que se destacaram por aqui neste século, ou seja, de 2001 para cá, ok? Fizemos muitos cortes nessa lista, cortes muito profundos ou não, Wallace? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você, boa tarde. Pro Vitor Sérgio, boa tarde. Mas pra você pode ser bom dia, pode ser boa noite. Pra você, do lado da telinha. A gente sempre grava de tarde, né? Depois do almoço. Isso, a gente vem aqui naquela lombeira pós-almoço. Já gravamos. Nesse momento, ó. Também. Que é a preferência de Jorginho. 1h40. Já foi um problema pra mim, a gravação matinal. Agora, 1h46 da tarde no momento. Jorginho arrumou de ter uma filha pequena. Exato. Agora, nesse momento. Você acha que eu vou acordar meio-dia? Acabou, isso já foi parte da minha vida, não é mais. Tinha uma galera na lista que eu me lembro que era uma galera com muita cara de segundo volante. Tá. Tipo, por exemplo, Paulinho do Corinthians e etc. Então, como tem muita lenda Certo. ali, eu e o Vitor Sérgio participamos lá no grupo e falou, cara, acho que é melhor cair uns caras com mais cara de segundo volante, ficar mais meia, com cara de meia mesmo. E aí foram alguns bons cortes. Maravilha, nesse maravilha. programa. Então, vamos lá, vamos começar com Alex. Esse não tem potencial pra segurar pra 10, não? Cara, De cara, sim? não. Não? Pra mim, não. O cara da Tríplice Pra mim, Coroa não, de cara. 2003, um time histórico do futebol Mas brasileiro, amigo, hein? tem gente... Tipo assim, nós estamos falando de caras que estão ali, que vão vir. Caras com uma trajetória de gigantes da Europa, Tá. em conquistas de coisas muito grandes. Apesar de que hoje a palavra é melhores, né? Acho que é mais sobre a parte técnica. Mas eu acho que o Alex não tá... Podemos adiantar, o Alex não tá no nível do Kaká. O Alex não tá no nível do Ronaldinho Gaúcho. Mas não é só no futebol brasileiro? Só vale o que fez no Brasil? No Brasil, meio-campistas do futebol brasileiro. Não é que é nascido no Brasil. Não, tanto que tem o Arrasca Tem o ali, por Conca, acabei de ver o Conca ali. Isso. É verdade. Os caras fizeram... Já diria o Ronaldinho Gaúcho. É o que fizeram no Aí Brasil. ele já ganha bastante força. Território nacional. Rapaz, aí vocês foram bem, mas já ganha força, hein? Ou em território estrangeiro, mas jogando por um clube brasileiro, por exemplo, na Libertadores. Isso também tá, a gente claro, pode poderia levar em ser. consideração. Rapaz, aí ele ganha força legal, hein? Ele ganha força. É isso que eu já ia estranhando aqui. Eu falei, uai, peraí, mas... Rapaz, aí ele ganha força legal. Não é meio-campistas brasileiros, né? Meio-campistas no futebol brasileiro. Então... Aí eu acho que ele vai ficar de uma 8 pra cima. Então, é isso que eu tô falando. Agora, a questão é, o Alex, ele fica ali de 2001... Porque 2001 ele já tinha voltado? Não, né? 2001 acho que ele tá no Parma. Ele volta pro Palmeiras em 2002, arrebenta em 2003 e depois vai embora e só volta já no Curitiba e joga muito bem, né? Inclusive ajuda o Curitiba a se salvar e tudo. Então, assim, o que ele fez é muito impactante num ano. Agora, resta ver se comparado com quem ficou aqui durante muito tempo, tipo Arrascaeta, tipo Conca, tipo Zidanilo, tipo Everton Ribeiro, se tu for botar isso no papel... A gente vai ter que fazer uma equalização, um equilíbrio aí entre a longevidade, né? O tempo que o cara ficou aqui e o impacto que ele gerou. Às vezes tem cara que ficou muito tempo e que gerou menos impacto do que um cara de uma temporada, por exemplo. Mas eu acho que assim, o Alex era o protagonista, né? Do time onde ele jogou e foi um negócio... Foi o melhor jogador do futebol brasileiro num ano, assim, claramente, né? Mas eu acho que ele não briga pro 10. Tá. Eu acho que ele não briga pro 10. Eu acho que vai ficar num... Por causa disso que o Vitor Sérgio falou. Da quantidade de anos por aqui também. Dá pra colocar num 9 aí, depois a gente vê qualquer coisa. No 9. E importante lembrar, até o pseudo reforça aqui, e a gente também levar em consideração o impacto desses caras no século em questão. Porque, por exemplo, na lista prévia tinha o Juninho Paulista, que impactou muito mais no século anterior. Então a gente tirou por isso, né? É 2001 pra cá, tá? O Rivaldo vai passar por isso também. Exatamente. E ele tá ali, mas a gente vai ter que tocar nesse assunto já já. Bom, aí segura pra 10 também, né? Eu tô muito empolgado querendo segurar todo mundo pra nota 10, Alex, Arrascaeta. Mas começamos com o pé na porta. Começamos grande. Tá falando de um cara que não é só pelo Flamengo, né? Muita gente esquece que ele fez pelo Cruzeiro e foi bem relevante. Dario Conca, segurar pra 10 também. Aí, tô empolgado hoje. Não? Mas é nota alta, não?
É nota Pô, um cara que é Assim, campeão ele brasileiro, jogando os 38 jogos É. da campanha, é E que significativo, também não pode né? ser esquecido o que ele fez no Vasco. Também ele Também, jogou bem no Vasco. muito também, bem. Jogou Então, bem. Muito bem. É que ele demora a jogar bem no Vasco, Sim, né? sim. Ele chega no Vasco, ele fica ali, sei lá, quase uma temporada sem jogar bem, o pessoal Uhum. já questionando, acho que ele teve problemas de adaptação. Aí ele começa a jogar bem no Vasco, quando ele começa a jogar bem no Vasco, o Fluminense vai lá e contrata. Certo. E aí no Fluminense ele arrebenta demais, aí sai do Brasil, vai lá ficar rico na China, e quando volta no Flamengo é aquela coisa que inclusive a gente citou aqui num programa que eu nem lembro qual foi, que a gente já faz tanto programa que a gente não lembra. Mas eu, assim, acho que se você for ver toda a trajetória, eu não sei se ele tem, mais ou menos o que acontece com o Alex, né? Ele tem um 2010 fantástico e no outro ele tem momentos bons. Eu não acho que ele brigue para 10. É, eu acho tecnicamente o Alex melhor do que ele. Exatamente. Ah, Tecnicamente o o Alex Alex era melhor. melhor, fazia bem mais gols. É. O Conca deve ter sido no programa de melhores estrangeiros do futebol brasileiro. Não foi? Ou então, acho que Craques também do nos Brasileirão? negócios fracassados, não? Não teve alguma coisa dessa? Da De contratação negócios, do Conca pelo Flamengo. contratações que não deram certo, teve alguma coisa disso. Eu acho pode que, ser. cara, eu já nem Enfim, me lembro. mas falando. Mas de já falando. estrangeiros podemos É, e você pegar, falar. fui até dar uma olhada aqui, a gente tem os números. Cara, o Alex jogou 460 jogos na carreira. Em apenas 80 deles, ele não fez um gol ou não deu Pô, assistência. que isso. Em apenas 80, 460. Que isso, gente. Em 80 deles, ele não fez um gol nem uma assistência. Nossa. É surreal, cara. Ele joga muito, Absurdo, jogou muito. absurdo. Eu acho que o Conca tá abaixo. Tá, mas muito abaixo? Eu acho que seria um 7 ali. É, Eu acho que pensei vai ficar- num 6 ou 7, já que vocês me convenceram que não é pra segurar pra 10. Ah, eu acho que eu vou no 7. 7, Porque tá bom. até pra gente entender depois o que cada um fez, É. etc. Hoje tem bastante nome, né? Então a gente vai ter trabalho pra fechar Vai. essa lista aí. O que vai ter de cara descendo, subindo na lista, 7 por enquanto. Eu acho sempre justo quando tem quantidade de nome assim, que a gente pontue uma nota o mais próximo daquilo que a gente acredita que o jogador mereça. E aí depois a gente vai adequando. Depois a gente vai se adaptando à força do regulamento. As leis se impõem, não tem jeito. D'Alessandro! Cuidado, toda vez que tu entra nesse papo aí. É pra provocar o PSR. D'Alessandro! Não briga lá em cima mas também? vamos lá, o seu pseudo andou indo ao Twitter escrever bobagem, escrever mentiras, Eita, calúnias. não, aí você Inclusive, entrou num terreno perigoso, Fui. perigoso. Inclusive, eu não gostaria disso, porque acho que roupa suja se lava em casa, mas já Não, que mas ele... se lava no Twitter, né? Já Nesse que, caso. ele levou ao já público- que ele iniciou, eu tive que dar umas colocadas em pseudo Colocou via no Twitter. pseudo lá? Entendeu? Então depois foi lá e, inclusive, o povo veio comigo, logicamente. Que o povo não é bobo, ele não vai com ditadores. Então é isso, só pra constar. Tá lá no Twitter. Você foi duro, Pra você quem, usou pra termos quem quer ver, duros. está lá no Twitter. Você usou termos duros. D'Alessandro, vamos lá. Cara, então, o Dali é um cara que além da parte técnica, eu, por exemplo, a gente foi impactado pela primeira vez pelo D'Alessandro ele era muito jovem, né, no River, tem a Copa América de 2004, que ele chega muito badalado naquele time, etc. E aí, a Que gente... é a Copa América do gol do Adriano, 2004? Isso, Copa América do gol do Adriano. Maravilhoso. Ele Que coisa chega maravilhosa. super badalado, ele perde pênalti, inclusive. Os caras dando naquela embaixadinha com 42 do Deve, segundo né? tempo, achando que... final. Baixadinha não, fazendo o driblezinho pra Driblezinho, trás. né? Na linha de o Tevez, fundo. Isso, exatamente. Chora. E aí... E a narração do Galvão. Pode até empatar. É absurdo. Esse é um dos grandes gols que eu comemorei com a camisa Foi da muito, foi seleção brasileira. absurdo, foi Que absurdo. eu falei de palavrão na janela Nossa do meu Senhora. apartamento. Morava num sobrado de fundos na região do Meia. Ah, conheço Acho que bem. o que eu gritei deve ter sido ouvido lá no começo da Dia das Cruzes, que eu xinguei ali, nossa senhora. Palavras impublicáveis, logicamente. E aí eu acho que assim, e aí ele veio pro Brasil depois, né, pro Inter, e a trajetória dele no Inter é um negócio assim, gigantesco, cara, gigantesco. A gente tá falando de um cara que representa uma camisa. Acho que o Dali representou a camisa do Inter como um ídolo máximo. Agora, eu acho que ele tá abaixo do Alex também. Tem Então, esse tranquilidade é um pra tá bom abaixo ponto. do Alex. E do Conca? Esse é um bom ponto. O D'Alessandro não tem uma temporada no nível da do Alex, que o Alex teve em Nem de 2003. Tá. Não tem. Ok. Mas se você for ver a trajetória do D'Alessandro no futebol brasileiro, no período que ele teve, até por ter ficado mais tempo, eu acho que ela é substancialmente maior que a do Alex. Por tempo, né? Por tempo, por conquistas, por identificação.
O D'Alessandro tá no time do Inter de todos os tempos. Então, esse A gente vai andar para um caminho se você maior, equilíbrio melhor, que a gente- né? que eu tava propondo ali no início, se que é você difícil, fizer né? um Inter de todos os tempos, o D'Alessandro está. Né? A gente vai meio que permear Então, o meio assim, do caminho entre o melhor e o maior, né? Não necessariamente um vai puxar pro outro. Então eu acho que o Dali assim, ele ganha muita força. é que o Alex jogou muito no século passado, seja no 99. Curitiba, seja 97 no Palmeiras, 98, 97 acho que ainda era Curitiba. 99 98, Palmeiras. 99 no Palmeiras. Jogou muito. Nesse século, ele é menos. O D'Alessandro construiu a carreira dele todo nesse século e virou um jogador histórico para um time. Então acho que tem que pesar, né? Pode ser. Eu Agora, acho que é em bola jogada, eu acho que o Alex jogava mais que o D'Alessandro. Quer baixar Mas- uma do Alex e uma do Conca e botar o D'Alessandro na 9? Seria muito. Eu acho que o D'Alessandro é 9. Caramba, Eu acho que o será D'Alessandro que ele é 9. fica à frente do Alex Porque por a gente essa tá questão analisando da... só o futebol brasileiro, né? Aham. É. Não, eu entendo. Entendeu? É difícil, né? Aí você falar em peso de título, o D'Alessandro tem uma Libertadores, o Alex tem um Não, brasileiro. e o D'Alessandro título- sempre jogou muito bem, né? Sempre jogou muito bem. Raramente o D'Alessandro... Cara, difícil. É. Assim. Assim, É porque e, eu- ainda calhou que no ano que o Inter foi rebaixado, o D'Alessandro não estava, né? Ele tinha ido jogar a Série B no River. Não sei se era Não a Série foi? B no River. Eu não sei, acho que ele foi jogar no River. Eu lembro, não lembro se foi exatamente esse ano. Foi quando ele não A estava. 8 vocês não concordariam? Mas eu acho que o argumento da longevidade, que a gente até falou, vamos botar o Alex na 9, depois a gente vê, Sim. ele precisa ser levado em Porque, consideração. por exemplo, cara. Porque, tipo, se a gente... Pô, O que a gente vai fazer, por exemplo, com o próximo, com o Zidanilo? Eu acho que tem que ficar à Zidanilo frente. tem 2 Libertadores, irmão. Mundial de Clubes, cara. Jogando o Mundial de Clubes, 2. Não, tem que ficar à frente do Alex. O Danilo tem 2 que ficar à frente do Mundial de Alex. Clubes. O Danilo 2 tem que ficar à frente do Libertadores. O Alex vai acabar descendo para 8, Pra então, oito, por, é isso que eu essa, falei. por essa linha que vocês estão defendendo. Eu né? acho que é isso. O Alex desce pra 8 e o Eu Danilo... acho que o D'Alessandro pode até ficar junto com o Alex, mas acho que atrás não dá. o Danilo eu acho que tem que ficar à frente. Então o D'Alessandro na 8, o Danilo na 9? Fica de boa? Vai acabar caindo todo mundo, tá? Ah, vai. Na Austrália, tem tempo que eu não falo isso aqui, hein? Porque eu Na não Austrália sei, já eu não caiu sei todo se mundo. tem tanta gente pra frente, não. Rapaz, tem gente, hein? Tem muita gente boa aí. Tem gente, hein? Tem muita gente boa aí. É. Mas o Zidanilo, pra vocês, inicialmente é 9, né? Cara, a gente tá falando de um Zidanilo- cara que conseguiu, fora tudo, tá? Fora tudo. Tá. Esse cara conseguiu ser ídolo em São Paulo e Corinthians. Isso. É um cara que... Ele foi campeão de Libertadores e Mundial no São Paulo no e no São Corinthians. Paulo e no Corinthians. É um cara... Como titular. Isso estamos falando de maior, né? Na grandeza. Vocês estão falando só do maior. Vamos pra técnica. Um meia com uma inteligência completamente fora da curva, um cara que lia o jogo com uma capacidade até de velocidade. Tem muita gente que falava, o Danilo era lento, mas ele fazia a bola correr muito rápido. Ele era um cara, um finalizador de fora da área, era um cara que ajudava na marcação também. O Danilo era um meia completo, cara. Então, a gente vê um jogador como ele se destacar tão bem em 2 rivais, isso precisa ser valorizado e é por isso que, pra mim, ele fica na nota 9. Eu também acho, assim. E jogou bem, né? Quase sempre. Assim, não era um jogador espetacular no sentido de ser um cara com bola, de você conseguir encantar, mas ele sempre jogou muito bem, articulando, fazendo o que o time precisava. E vencedor, né, cara? Acho que tem que juntar tudo ali. Acho que o Danilo tem que estar aí. E pra muita gente sempre foi subestimado, né? Já que a gente fez o programa anterior do sobre subestimado, gravamos outro sempre dia. foi muito Que, subestimado. aliás, nos comentários desse programa, muita gente não entendeu o conceito do programa. Ah, eu sabia que ia dar Eu vi confusão. uma galera falando assim, como que esses caras botaram o Di Maria junto com o Berbatov? Aí sim eles subestimaram. Não, porque a gente acha que o Di Justamente. Maria recebeu o devido valor. Que ele não era e o tão subestimado Berbatov, assim. E o Berbatov, que ele foi super valorizado no final das é, contas. exatamente. A É galera por não isso que vocês entendeu. precisam ouvir a argumentação. Lógico, sabe por quê? Porque o cara quer pegar a foto e não ver o programa. É, o cara quer arrastar pro final do vídeo, ver a tela completa, printar e sacanear a gente. Escuta a argumentação, Tem pô. um dos comentários lá, um dos mais curtidos desse programa, que é fantástico. O cara falou, cara, tem 20 minutos que o programa foi lançado. Como que você já tem opinião? É incrível. Vocês não viram o programa? Como é que você já tem opinião, irmão? Cara, exatamente. Aliás, eu não lembro o nome. Você tem Eu vou que achar, eu chamar vou esse achar. cara pra fazer parte do programa. Tem que merece. botar esse cara ao vivo numa Merece. gravação. Ele merece Eu que não sei quem é, mas eu amo esse Pô, cara. gente, pelo amor de Deus, né? Deco, Te considero pacas. muita como coisa. diria o outro. Um pouco de lucidez nesse mundo caótico. O Deco. Motivacionais 7. Motivacionais. @motivacionais 7. Ok. Parabéns aí a você. Obrigado. Você prestou um serviço para a comunidade mas do um 0 a cara 10. que faz vídeos motivacionais da fé, ele é um cara que já tá um pouco mais Ele evoluído, é né? claro, ele chegou, Diga eles valores. ele chegou num nível que nós ainda não alcançamos, tá? Nós ainda O não chegamos. vídeo foi lançado há 8 minutos.
tem 1h16 a distância toda do vídeo. E já estão comentando sem nem ouvir os critérios. Porra, risada. A gente devia abrir o comentário do vídeo só depois de uma hora. Esse programa Publica, deixa passar uma hora, abre pros caras comentarem. Esse Pronto. negócio devia ser printado e ser colocado ali embaixo. Ali, assim, pra sempre. Vai embaixo. Tá vendo? O rodapé definitivo, Porra, fixo. irmão, né? o programa tem 1 hora, caralho! Você quer transformar 1 hora numa foto? Num print. Vai pro inferno! Nós ficamos aqui 1h16 gravando pra nada. Não importa, você só quer ver a foto final e comentar em cima do que você acha que a gente falou. Bom... Ejaculação precoce tem tratamento. Vai ver. O Cido tá lembrando que teve um vídeo que os caras começaram a botar no comentário, nesse mesmo vídeo. Pô, faltou o Miller. O Miller tá na capa do vídeo. Tá na thumb. E os caras... Faltou o Miller. Aí é difícil, amigo. Aí é muito difícil. Muita oração, porque tá difícil. Motivacionais da fé, já traz oração pra gente. Sigam o canal dele, por exemplo. Inscrevam-se, porque ele vai te ajudar. O Deco, vamos pro Deco, ele vai sofrer aquilo que a gente falou aqui no começo do programa, né? O Deco, enquanto jogador, se fosse vida e obra, era gigantesco. Agora, no Brasil, ele veio já veterano, jogou pouco, sei lá, 2, 3 anos, eu acho. Acho que uns 2 anos. Mas jogou muito bem. Senhora. Muito bem. Com as limitações de minutos, com as limitações da época de lesão, mas jogou muito bem. Foi muito legal ver o Deco jogar aqui. Agora, dentre essa coisa de ter feito, ele foi importante num título brasileiro, é verdade. Acho que num Carioca também. Jogou muito bem, assim, no sentido de você ver um cara refinado. Lúdico, né? Diferente da média, né? Em termos de, digamos, de legado ou de tamanho de carreira, foi pouco, porque ele jogou pouco tempo no Brasil, né? Acho que uma nota 4, 5, né? Eu acho que vai ser 5. Eu colocaria 5 porque eu acho que, apesar do pouco tempo, vou colocar 2 anos, né? Um pouquinho mais. Eu acho que apesar do pouco tempo, ele foi muito... Ele conseguiu marcar uma época pra ele ali junto com o Fluminense. Tem um lance que volta e meia aparece, que é o balão que ele dá no meio de campo lá, de um chute vindo do tiro de meta. É um cara que tem um gol contra o Vasco que é sempre muito marcante, que ele finaliza cruzado. Eu acho que o Deco, apesar do pouco tempo, foi... como é que é aquela frase? Foi intenso enquanto durou, foi eterno enquanto durou. Eu acho que o Deco conseguiu marcar uma fase dele, uma época dele num time vencedor e com muita qualidade. Por isso que eu subiria uma notinha pro 5. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Grande Bel Marques. Perfeito. Diego Ribas, Flamengo. A gente vai lembrar muito do Diego Ribas no Flamengo. Só, né? Mas, no neste Santos também, século, né? o Diego Ribas aparece ainda menino no time campeão brasileiro do Santos, 2002. No qual ele tem um papel importantíssimo. Depois joga muito bem numa campanha de final de Libertadores, né? Que o Santos 2003. cai em 2003 pro Boca. E depois volta pro Flamengo, volta com um status de principal estrela de um processo de reconstrução do Flamengo, que acaba não funcionando, e depois vira um cara importante, já sem ser o protagonista, de um Flamengo que vence. Né? Por mais conturbado, por mais polêmica que seja a figura do Diego Ribas dentro do Flamengo, tanto no Flamengo que se esperava que ganhasse e perdeu, quanto no Flamengo que venceu, o Diego Ribas tem a sua importância. No Flamengo que esperava que vencesse, ele joga bem, na maior parte do tempo, e é um cara que bota a cara sempre nos momentos complicados, e aconteceram em 2017, 2018. No Flamengo de 2019, ele muda uma postura, passa a não ser protagonista. No time histórico de 2019, o Diego não é titular, ele é reserva. Mas, por exemplo, ele entra na final da Libertadores e tem um papel muito importante. E depois, no Brasileiro de 2020, o Flamengo melhora, arranca para ser campeão quando o Diego volta ao time titular. Então, acho que é um cara que jogou bem, mas acho que, num geral, a expectativa que você tinha do Diego 10 lá do Santos, eu acho que ela não se cumpriu quando ele voltou. Mas acho até que fosse natural, já era um cara mais velho, depois de, sei lá, 8 anos. Não, mais, né? Mas ele vai saiu em 2004. quase 10. Mais? São quase 10. Volta 16, são 12, né? Não, ele saiu... Ele saiu 12 anos. Então, depois de 12 anos de Europa, enfim. Assim, eu acho que poderia ser uma nota 6 ali. Se a gente achar que o 6 ficou muito, aí a gente vai ter que baixar o Deco de fato. Eu não acho que fica muito, não. Mas eu também acho que não, cara.
Eu acho que talvez baixar o Deco para nota 4. Porque eu acho, porque aí se a gente está falando de longevidade, ele faz o que faz ainda menino no início do século, volta para o Brasil e volta bem para o Brasil. E ainda gera impacto na segunda passagem. Mais experiente, mais velho e tal. E tem um negócio que o Diego, e acho que o Flamengo sofreu muito pós-aposentadoria do Diego também, que ele sempre foi um cara de grandes jogos. Sempre. No Santos, menino, ele botou uma oitavas de final contra o São de Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo. O Santos era o oitavo, o São Paulo era o primeiro, no bolso. Jogou uma barbaridade. Quando ele volta pro Flamengo, é claro, o Flamengo vai demorar a ganhar, acho que demora quase 3 anos para ganhar, tendo o Diego, mas tudo que ele viveu foi vivido nos grandes palcos. Derrotas e vitórias. O Diego, além de tudo, era um líder do vestiário que o Flamengo tem sofrido, tá? Não é que ele... E aí agora falando com informação. O Diego era a principal figura de elo entre vários jogadores de um elenco que a gente sabe o quão complicado é. Nossa. E estamos vendo até agora. Um elenco heterogêneo. O Diego era o grande elo desse elenco e sempre um personagem sempre muito respeitável. E, cara, a gente não pode esquecer que ele quebrou o tornozelo numa oitavas de final de Libertadores e voltou pra ser importante na final 4 meses depois. Então, assim, cara, o Diego viveu histórias fantásticas no futebol brasileiro. Eu acho que a 6 tá de boa, com uma dúvida se não merecia um 7 por toda a trajetória que ele... de conquistas, que não foi só no Flamengo. Eu também fico muito nessa dúvida entre o 6 e o 7. Porque não foi só no Flamengo. O Diego ganhou no Santos também. Mas tudo bem, topo 6. Diego ganhou o brasileiro do Santos com 17 para 18 anos. É vice-campeão da Libertadores no ano seguinte, com a meninada do Santos ainda. Assim, passagem de início de carreira, assim, explosão. O Conca no Flu jogou mais que o Diego no Flamengo? Eu acho que como protagonismo ele teve. Sim. No Flamengo, sim. Só que o Diego do Santos jogou muito mais do que o Conca do Vasco. Se a gente somar, se a gente fizer uma média, né? Eu acho que eles se parecem. Se a gente fizer uma média aqui, eu não acho que o 7 seja absurdo, não. Eles acabam se parecendo, cara. Pode ser 7. Podemos até cair depois, mas eu acho que ele merece, pô. Douglas, aí nós estamos falando de um cara, foi colega nosso aqui, né? Grande Douglas, beijo pro nosso maestro. O cara ganhou a Libertadores no Mundial do Corinthians, ganhou a Libertadores no Grêmio, assim, tipo o Danilo, assim, ganhou coisas grandes por clubes diferentes, coisas muito grandes. Né? Aliás, o Douglas, é muito... Agora de bastidores, assim, eu tinha uma visão sobre o Douglas até a gente trabalhar com ele, cara. É um cara completamente diferente, assim, a gente achava que era só zoeirão. Nada. Cara, eu troquei ideias iradas com o Douglas, assim, o maluco... Tem um pouco também do personagem boleirão que ele fala, jeitão, mas assim, é um cara de trato fácil. Foda. Foda, assim, foda. Muita história, muita vivência, muita bagagem, resenha legal. Muito cara foda. do bem pra cacete. Pô, foi muito legal trabalhar com o Douglas esse período aqui. E, pô, vencedorzaço, tá? Vencedorzaço. E tecnicamente não tem o que falar dele. De jeito nenhum. Vai cair todo mundo, gente. Vai acabar caindo todo mundo aí. Tá Eu acho que pode ser nota 6. 6? Eu acho. Eu acho. Ele ganhou mais que o Conca, né? Cara, ele ganhou mais que o Conca. Ganhou 2 Libertadores e um Mundial. Na Libertadores de 12 ele não era titular, né? Não. E no Mundial também não? Não. 16 é. Ele era reserva e no 16 ele era titular. Ele era titular. Ele ganhou mais que o Conca. Mas eu acho que... Não, 16 não, 17. 17, o Grêmio é 17, do Luan, que é a Libertadores do Luan, Rei da América. Mas eu acho que tecnicamente ele era craque. Craque de bola. Na acepção do cara que trata bem a bola, ele era craque. Ele era aquele cara diferente Era do o craque. toque, né? Talvez ele tivesse mais coisas... talvez não, acho que ele tinha mais achadas assim do que do próprio Conca, por Mas se eu exemplo. tiver que montar meu time, acho que eu vou no Conca primeiro. Então o Douglas caberia o 6? Eu vou no Conca primeiro, Caberia o verdade. 6? Que eu acho que é uma mistura, né? Do técnica com... Acho que venceu com... Tá, ok. Elano. O Elano tem... As passagens mais marcantes dele no século são as duas no Santos. E ele ganha título nas duas. E título grande nas duas. Uma ele é campeão brasileiro, outra ele é campeão da América. É muita coisa, né? Muita coisa. Era o parceiro do Diego, né? Isso. Em 2002. O meio-campo era Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Isso. Ele era o parceiro de armação. Tanto que... E ele sempre foi uma espécie quase de terceiro homem, né? De meio de campo. Tanto que na seleção brasileira ele era, na Copa de 2010, muito se fala, né? Que o Brasil perde a Copa de 2010 porque o Elano se machuca contra a Costa do Marfim. Ele era uma espécie de terceiro homem de meio de campo, um auxílio do Kaká na seleção brasileira, e naquele Santos de 2002 um auxílio ao Diego. E quando ele volta pro time de 2011, ele era o auxílio do Ganso, teoricamente, né? Era como se fosse o complemento do Ganso. Ali, quando o Ganso se machuca, ele vira o complemento do Alan Patrick, mas sempre um
um coadjuvante que chamou a responsabilidade nas horas que precisou dele. E titular no título da Libertadores, titular nos 2 jogos da final, titular. Fez diferença na campanha. Assim, o Elano era aquele jogador que, assim, aqui ele tá batalhando, tá duelando aqui com vários meias, que são daqueles meias criativos, daquele meia que acha um passe fenomenal nas costas da zaga. Não era muita característica do Elano. Ele era um meia mais de composição, meia mais de... Ele até de pisada na área, né? De pisada na área. O gol que ele faz na final de 2002 é assim, Por né? exemplo, o Elano, a Copa do Mundo do Brasil em 2010, ela meio que se esfarela quando o Elano se machuca e sai do time. Ele fazia um papel ali de composição, de equilíbrio, e muitas vezes ele era assim, nesse nível. Em relação, por exemplo, todo mundo que tá aí jogou mais bola que o Elano pra mim. Todo mundo que já tá aí, e o Arrascaeta que tá segurando para 10, jogou mais bola. Que a gente já avaliou, né? Que a gente já avaliou. Tá. Todo mundo tem dúvidas. Todos que estão já avaliados jogavam mais bola que o Elano. Avaliado. Todos que já estão avaliados, né? E o Arrascaeta que tá segurando para 10, eu acho que jogavam mais bola que o Elano. Então, assim, ainda que ele tenha sido vitorioso, um cara importante e equilibrasse o time, eu acho que ele tá abaixo de todo mundo. Mas o fato dele ter sido vitorioso e dele ser uma peça que se encaixava muito bem nos sistemas... Ele era menos brilhante, talvez. Ele era menos brilhante, menos plástico, isso sem dúvida. Mas sendo uma amálgama de maior e melhor, eu acho que ele tá na frente do Deco. Talvez a gente tenha que baixar o Deco. E colocar o Elano Cara, eu fui olhar aqui, o artilheiro... Quem você chutaria? Você na sua casa. Agora você já sabe, né? Porque eu puxei. Agora você já... Beleza. Mas quem você chutaria que é o artilheiro do Campeonato Paulista de 2011? Seja honesto, tá? Você vai dizer Neymar. Com o Neymar. Seja honesto. Mas foi o Elano. Foi o Elano. Foi o Elano. Cara, ele é um jogadorzaço. Que, aliás, esse ponto, acho que esqueceu a gente falar. Quando a gente foi fazer o programa do Campeonato Paulistas, a gente avaliou o Elano e esquecemos de falar exatamente disso. Que ele tinha sido o artilheiro de 2011. Só fazendo uma correção sobre o Douglas, que ficou aquela mosquinha aqui. O Douglas, ele se machucou, né? Ele joga a Copa do Brasil, é campeão da Copa do Brasil, mas ele não joga a Libertadores. Porque ele se machuca no começo do Gaúcho. Mas ele não sai, ele continua no elenco lá. Ele não sai. Mas ele não é titular pela lesão. Ele não é titular e nem joga. É verdade, a gente ficou na cabeça com a Copa do Brasil. Que até aquele gol no Mineirão, não é? Dele, se não me engano. Ele se machuca contra o Caxias. O último jogo dele é contra o Caxias. Depois ele só volta em julho de 18. Isso impacta na nota, talvez, né? Ele só volta em julho de 18. Ele era do Grêmio na época, mas ele não... Eu não sei se altera a nota. Eu acho que só dá o contexto do que aconteceu, mas talvez não altere a nota. Mas eu acho que o Elano no futebol brasileiro, beleza, tecnicamente falando, ele era bem menos brilhante do que todos que analisamos, mas ele entregou muito no futebol brasileiro, cara. Muito. Quer jogar junto com o Douglas na 6? Eu acho que vocês tinham falado 4 pro Deco, não é? 4 ou 5. Você ficaria mais confortável se a gente baixasse o Deco pra 4 e o Elano na 5? Pode ser. Porque o Vitor Sérgio queria o Elano abaixo até do Deco? Pode ser. É porque assim, pra mim acho que tá muito claro, é muito nítido que em termos de bola jogada, como diria o Lúcio. Jogo de bola. Jogo de bola? Eu acho que o Elano jogou menos que qualquer um aí, não é só inclusive isso, né? no Brasil. Não é só isso, é um mix aqui. Eu travei uma luta aqui contra o meu coração, mas... A gente tá fazendo... Aliás, vamos lá. eu gosto muito desse modelo que a gente mistura, cara. Que acho que melhora o debate. Até porque até melhora o debate. Diferente, não? De melhor e maior juntos. Também. Eu acho que melhora o debate, porque a gente... É mais difícil, né? É bem mais difícil. É mais difícil, mas eu acho que é uma maneira mais, não sei se precisa, mas não sei se mais justa, enfim, mas eu prefiro analisar a carreira de um jogador colocando tudo isso no pacote, né? Avaliando tudo isso. O recorte, às vezes, ele é cruel. Quando você não tem o recorte, que é o caso do programa de hoje, eu acho que fica mais legal. Eu gosto. Everton Ribeiro. Segura. Tem que segurar pra 10. Cara, fazendo muito em 2 grandes clubes. E não pode esquecer do Curitiba. Não esqueçamos do Curitiba também. Lembrado. Curitiba, ele levou o Curitiba à final de Copa do Brasil. Duas vezes. Então, em 3 grandes clubes, né? O Curitiba é um clube campeão brasileiro. Sem dúvida. Pode segurar. O cara fez o que fez no Cruzeiro. Tá fazendo. Aliás, já está jogando bem no Bahia, tá? Ele já está jogando bem no Bahia. No momento que gravamos aqui, que hoje é dia. Acho que é 21 de maio. Não, 21. 21 de maio. Ele já está jogando bem no Bahia, isso é importante. PH Ganso, esse é um bom debate. Eu quero ver para onde nós vamos. A gente não pode poluir aqui. Acho que não vamos, porque conheço muito bem os amigos. O que poderia ter sido com aquilo que foi.
Eu sei do que você está dizendo. Quando ele surgiu, tinha gente que dizia que ele seria mais do que o Neymar. Exatamente. Entendi. Isso. E não era absurdo, tá? No contexto... Que era pra levar pra Copa de 10, né? Por exemplo, eu falo, não adianta hoje você mudar a tua opinião do que você falou na época, que aí é muito fácil, né? Não, mas você tem o direito de mudar de opinião, mudar Não, o que você pensava na época. Mas é que... Não, sim, mas é que você não pode criticar pessoas... Por exemplo, eu não posso chegar aqui e cagar a regra de dizer o Dunga é um maluco da cabeça de não levar o Neymar pra Copa de 2010. Porque eu achava que não deveria levar. Tá, tudo é nesse bem. sentido que eu tô querendo dizer. Sim, na época lá... Se por você exemplo, pensava isso, mas você pode dizer que você e o Dunga estavam errados, eventualmente. Tudo bem, pode. E você acha que estavam? Não, eu acho, Não, né? continuo achando que na situação de 2010 eu teria levado o Ganso, não teria levado o Neymar. É muita gente, alguns tinham essa opinião E mesmo. continuo achando, mas nunca achei que o Ganso seria melhor do que o Neymar. Tá. Eu sempre achei o Neymar, mas acho que naquele momento... Tava mais pronto. Acho que o Ganso estava mais pronto e o Brasil precisava mais de um meia do que de um e o atacante Ganso- não pronto. E naquele momento da convocação, se não me engano, foi logo depois do Paulista? Ou foi durante o Paulista? Acho sim. que ali a gente estava, antes da Copa, a gente ainda estava muito impressionado com o que o Ganso fez naquela final contra o Santo André, por exemplo. Foi um negócio assim muito fora da curva, até para a idade dele, né? E se você olhar a Copa, eu acho que isso se comprova. Porque o Kaká chegou baleado. Chegou o Kaká baleado. chegou Ele precisava machucado. você precisava de um Ele precisava de articulador. você precisava de um auxílio pra ele. articulador, Talvez você, exatamente. por exemplo, naquele jogo contra a Holanda, no segundo tempo, às vezes o Dunga olhou pro banco e ele falou: cara, o Júlio Batista não sei se é a característica que eu vou precisar aqui. Pra segurar o jogo, pra fazer a bola rodar. Ou pra fazer a bola rodar, pra ajudar a armar o time. E o Ganso poderia ter sido esse cara. Segurar o jogo, que eu digo, com a bola, né? Com a Fazer bola, a bola rodar, cadenciar e tudo. Né? Eu acho que concordo com isso. Olhando até o pós-Copa, essa opinião fica até mais certeira. Exatamente. diria E aí, assim. logo depois da Copa, ele se machuca no amistoso com os Estados Unidos e aí a carreira dele muda completamente. Né? Agora, assim, mesmo assim, ele fez parte de um time histórico, do time de 2010 do Santos. Ganhou uma Copa do Brasil. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Paulista Fora e o tudo. Paulista. Não ganhou mais porque fazia uma violência com o Santos de tirar o Neymar metade do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que era uma barbaridade. Ele foi importante no título da Libertadores de 11, pouca gente lembra. Ele volta de lesão no meio da fase de grupos. Acho que é pra final. Não. Na fase de grupos, Na não? fase de grupos ele volta. O Neymar tem o jogo da expulsão da máscara. Não sei se vocês vão lembrar. Cerro Porteño, né? Então, foi um jogo na Vila, não me lembro contra quem foi. O jogo seguinte da expulsão, que o Neymar estava expulso por causa da máscara, era um jogo contra o Cerro, fora de casa, e o Ganso. E o Santos precisava ganhar aquele jogo. O Santos precisava ganhar o jogo. Se o Santos, acho que se empatasse, a chance de classificar era... O Ganso arrebenta com aquele jogo. Então ele é importante no título da Libertadores, mas de fato, acho que aí depois ele, no meio do caminho, se machuca de novo, outra lesão de ligamento, e acho que a carreira dele dá uma E ele vai ganhar no Flu depois, né? Então, aí ele volta, joga bem no São Paulo em 2014. O pessoal lembra, assim, o time de São Paulo em 2014, ele perde o título, o Cruzeiro é o campeão, mas aquele time de São Paulo é vice-campeão jogando muito bem. Kaká, Pato, Ganso, Kaká, Hernandes. Pato, Ganso, jogando muito. E depois, aí vai pra Europa, não funciona, e no Fluminense ele começa mal, a sensação era de que o Ganso, o Fluminense tinha entrado numa roubada, e depois ele vira um cara importante, não protagonista, mas um cara importante no título do Fluminense, até pelo que o Diniz se propunha. Assim, acho que é um meia com... Assim, um cara que tem 2 títulos de Libertadores, sendo titular, não é pouca coisa. Não é. Não é Sem pouca dúvida, coisa, não né? é. Então, assim, daí só quem tem 2 títulos de Libertadores, quem são? Arrasca, Ribeiro e só, né? 2 títulos de Libertadores? Dos que faltam ainda, que tem o Danilo, que a gente já avaliou. E o Danilo. O Hernandes não tava. Foi E o ver aqui, Danilo. O Douglas E estava no elenco, mas tava em no um dos elenco, mas títulos não estava jogou. machucado, Então, não assim, jogou. 2 Libertadores, é muita coisa, cara. Eu acho que ele pode entrar num 7 ali junto com... Ou um 6, acho que o 6 junto com o Douglas ali. Então, eu tenho Será? dúvidas, cara. Porque eu acho que na verdade tinha que descer ali do Então, a Douglas dúvida pra baixo. cima? Pra cima. Pra cima, eu também acho que é pra cima. Cara, ele foi muito protagonista do futebol brasileiro no início. Eu sei que a gente acaba mensurando muito do que ele acabou virando Protagonista ele foi até antes da lesão, né? Pô, mas foi muito. Protagonista. Tem uma Libertadores, tem uma ano Copa lá. do Brasil. Sim, mas foi um ano que tem... Uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma final de Paulista histórica, que ele faz no Pacaembu. E depois ele... Cara, no São Paulo ele jogou muito bem. Durante bem, né? vários anos, assim. Eu Não acho foi que é um pra ano só, cima não. também. Pô, Acho que um 7 talvez. 7, tá bom. 7. Fechou. Fique ok. 6 talvez seja pouco. Tá bom. Hernanes, o profeta. Cara, Muito grande. eu muito grande. particularmente sou muito fã do Eu Hernandes. também. Assim, acho que
eu tenho daquilo que eu gosto de futebol, o ambidestro, ele me encanta. Te cativa, Ele tá. me cativa. Quando... E aí, isso não serve pra Ousmane Dembélé, né? O Dembélé, ele é ambidestros. ambidestros e ambidestros. E ambidestros, exato. Mas eu gosto muito, cara. Mesmo até jogadores de qualidade bem abaixo, não, nem acho o Dembélé horrível, não, mas uma qualidade que não são tantos. Eu acho muito maneiro. O cara que consegue conduzir com as duas pernas, finalizar bem com as duas pernas. Cara, essa é uma característica muito rara. Muito rara. O Hernandes batia falta com as duas pernas. O cara fez gol de falta com a perna esquerda. Se não me engano, tem um jogo que ele faz um gol de perna direita e outro gol de perna esquerda, cobrando falta. É um absurdo, ele jogava muita bola. Eu acho que o que faltou pro Hernandes, pra percepção geral dele ser maior, você ter uma trajetória de seleção brasileira. Melhor, assim. Ele nunca foi um titular da seleção brasileira. Porque era pela concorrência? Será? Eu acho que tem um jogo que ele é expulso contra a França. Lembra o amistoso Brasil e França? Se não me engano, é 2015. Esse jogo, não vou lembrar exatamente, que ele entra e com... É antes da Copa de 14, né? Antes da Copa de 14? Acho que é. Então, acho que é 2013. Então, pode ser. Ele entra e com 2 minutos ele dá uma voadora no pé no peito do Benzema, se não me engano. E ele é expulso. Eu acho que isso acabou segurando a fila 2011, dele. 2011, boa. Ele segura a fila dele na seleção brasileira, que eu acho até que merecia. Pô, aí não tá na nossa análise. Mas o que o Hernandes fez na Lazio, pô, foi muito grande. A gente não pode ignorar. O amigo torcedor da Lazio vai lembrar. Então, tava até lembrando que foi na Lazio isso. Foi na Itália que ele fez um gol de... Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, não foi no mesmo jogo. Foi em jogos diferentes. Ele já tinha feito um gol de falta pela Inter com o pé direito. Foi em jogos diferentes isso, mas foi na Itália. Foi na Itália. Foi na Itália que ele fez. Gols de falta com pernas diferentes. Boa, show. Aí feito o ponto. Mas assim, eu acho que o Hernandes... O Pet, não sei se ele fez gol de falta com pernas diferentes, mas ele cobrava escanteio nos dois lados. Eu acho que o Hernandes... Com cada um com uma perna. Se eu fosse escolher pro meu time, tecnicamente falando, eu escolheria ele à frente do Douglas. Eu também. Escolheria à frente do Douglas. Eu também. E aí, pelas conquistas... Deixa eu lembrar, o que o Hernandes tem de cabeça, além de Brasileirão? Né? Não, bicampeão brasileiro. Ele é bicampeão brasileiro, né? Eu acho que ele não tá no primeiro, bicampeão brasileiro. Que não me engano, deixa eu ver. Acho que ele é bicampeão brasileiro. É isso, é o que ele tem no Brasil. E o Campeonato Paulista de 2021. A gente pode dizer que ele foi mais marcante na Europa do que no Brasil? Não, acho que não. Acho que ele jogou. É que ele faltou título, assim, de maneira geral, mas ele jogou muito no São Paulo. Tem um ano, o Pseudo vai ajudar aí, que o São Paulo, acho que é 2013, o São Paulo tava mal. O Hernandes volta pra salvar contra o rebaixamento. Brigando contra o rebaixamento, isso, né? 2013. Foi 17, né? Ele tá lembrando aqui que foi 17. 17, perfeito. 17. Então é isso. 17. Então, pô, ele foi muito importante. Cara, eu desceria do Douglas pra frente e botaria o Hernandes na 6 ali. Tá bom. Pô, eu só lamento o Elano. Não, o Elano tá descendo muito. O Elano na 4. Então faz o seguinte, só desce o Douglas. Pode ser. Só desce o Douglas. Joga o Douglas pra 5 e põe o Hernandes ali. A gente vê. Tá, Hernandes na 6. Jadson. Rapaz, a melhor troca da história do futebol brasileiro? O Jadson, poucas pessoas lembram, jogava no São Paulo. Estava encostado no São Paulo, semi-encostado no São Paulo. O Corinthians e o São Paulo fizeram uma troca. Jadson por Alexandre Pato. O Jadson foi lá, ganhou o brasileiro, jogando uma barbaridade no Corinthians. Apesar do Pato não foi mal, né, no São Paulo, mas... muito abaixo. Ele ganhou aqui no Brasil um paranaense pelo Furacão, uma sul-americana pelo São Paulo, ele estava no título da sul-americana, ele jogava no São Paulo, 2 brasileiros e 3 paulistas pelo Corinthians. Você me lembrou uma troca que o São Paulo fez também uma vez, Arouca por Rodrigo Souto, com o Santos. Também não se deu tão bem assim na troca, né? O Arouca foi pro Santos titular do título da Libertadores. E fez o que fez no Santos. Ele era o volante titular. Falando em trocas, daqui a pouco a gente vai chegar, recentemente, a gente vai falar do Veiga bem mais pra frente. Eu fui lembrar, esses dias, o Veiga quase foi pro Grêmio numa troca, era Jean-Pierre por Veiga e mais 2 caras do Palmeiras. Era Jean-Pierre por Veiga, acho que por Veiga, Scarpa e mais um, acho que o Grêmio não quis. O Grêmio não quis. O Palmeiras teria proposto? O Grêmio não quis, o Renato não quis. Rony também tava. Rony, Meu Deus, sério? Sério. O Jean-Pierre, infelizmente, depois teve problema de saúde, né? Tudo acabou. Problema seríssimo, inclusive. E também, né, de cabeça. Veiga e Scarpa. O Rony tava na primeira ideia. Aí saiu o Veiga e entrou o Scarpa.
Saiu o Rony e entrou o Scarpa. Ia ser Veiga, Scarpa pelo Jean-Pierre. Eu acho que tinha mais jogador, cara. Imagina isso, cara. Cara, isso Como é a vida, né, cara? Cara, isso é muito doideira. louco. É muito louco. E o Jadson, hein? O que faremos com ele, hein? Cara, Pô, jogou bola, velho. jogou bola. E no título de 15 ele jogou muito. Difícil. Difícil. Junto com o Hernanes na 6? Não. Acho que ele gerou mais impacto aqui do que o Hernanes, né? Ou na mesma medida? Eu tenho dúvida, cara. Porque, por exemplo, em 2015, houve debate de quem foi o melhor do brasileiro. Ele ou o Renato Augusto, por exemplo. Né? Ele ou o Renato Augusto. O Diego não foi, em nenhuma conquista do Flamengo, o protagonista que o Jadson foi na conquista de 2015. Tô errado? Mas em 2002 ele era o segundo do time, né, por exemplo. Em 2002 ele era o protagonista que o Jadson, acho ele que foi era até um segundo pouco do menos. time. Talvez, daria mais ou menos, né? Porque em 2015 era Renato Augusto e Jadson, em 2002 era Diego e o... E era Não pode esquecer o de 2002. Não, de fato fica aquela coisa dele ser o segundo, a impressão dele. Mas assim, eu acho que era bem dividido em 2002. A dupla, assim, Diego e Robinho. Acho que era bem dividido. Eu acho que em alguns momentos o Diego passou. À frente. Mas o Diego passou. Porque a gente fica com a imagem do último jogo, que o Diego machuca com 1 minuto, aí tem as pedaladas e tal, mas o Diego foi tão não devia nem quanto... ter jogado, porque o Diego não tinha condição de jogo. Não tinha. O pessoal deu uma forçada ali, e aí com 1 minuto ele sentiu, porque não tinha condição, e o Robert entrou. Na prática, o Santos queimou uma substituição. Isso, e só tinham 3. Só tinham 3 na época. Só tinham 3, acho que lembrando isso, talvez o Diego de fato mantenha-se à frente. Acho que vai acabar sendo junto com o Hernandes. Porque... Ganso, 2 Libertadores. O Conca... É esse Conca aí, cara. O Jadson... Eu gostava muito do Jadson, tecnicamente falando também. Caramba, que enrolação. Cara, talvez... Não tem como descer o Hernandes, né? 5 vai ficar pouco pro Hernandes. Por isso que eu tô dizendo, até por uma questão, nessa situação aqui, quem jogou mais no futebol brasileiro aqui? Conca ou Jadson? Mais em qualidade ou quantidade? No geral, no critério que a gente colocou aqui. Na mistura. Porque o nosso critério é uma mistura. Isso. Eu acho que os... O Conca foi protagonista de um título, beleza, mas o Jadson tem outras conquistas. Eu acho que eu coloco o Jadson acho que o Jadson mais. Então a gente pode inverter ali, então né? eu acho que teria que descer. Eu acho que teria que descer todo mundo. Será? Acho que até todo mundo? Mas enfim, vai acabar acontecendo, mas tudo bem. Talvez mais pra frente, né? Vamos levando. Vamos por enquanto. Juninho Pernambucano. Então... É mais século passado ou não? É mais século passado, né? O futebol brasileiro, por exemplo, o título de 2000... Que é século passado. É século passado. Então vamos lá, mas em 2000 ele fez o gol. Apesar de a final ter sido disputada em janeiro de 2001. É verdade. Mas por exemplo, o Juninho por causa da queda do Alambrado lá de São Januário. O Juninho é fantástico quando surge no esporte. Vai lembrar, o Juninho chega no Vasco em 96, se eu não estou enganado, como contrapeso da negociação do Leonardo. Não sei se vocês lembram, o atacante Leonardo, revelado pelo esporte, chegou na seleção e tudo. O Vasco tinha interesse no Leonardo e acaba trazendo o Juninho junto. E o Juninho joga muito em 96, arrebenta no Brasileiro de 97, faz o que faz no Brasileiro de 98, na Libertadores de 98, joga demais em 99, Rio, São Paulo, tudo, demais em 2000. Em 2000, no atual século, ele vira um jogador histórico no Lyon, mas quando volta aqui, ele até joga bem. Mas não vem acompanhado de títulos, não vem acompanhado de conquistas. Já era um veterano, tinha minutos controlados e tudo. Então, acho que na volta aqui, eu acho que a nota do Juninho tem que ser baixa pelo que a gente está fazendo no século, né? Quando você falou do Leonardo, eu fui checar se era ele mesmo. Eu tava lembrando, foi ídolo do esporte e que faleceu, cara, cedo. Verdade. Uma fatalidade, assim, num alimento... mal conservado, e aí ele pegou lá uma bactéria e morreu dias depois. Ele mesmo, Leonardo. Lembrando, fui dar uma olhada aqui, eu tinha uma certa dúvida, mas fui olhar. O Juninho chega depois da Copa do Brasil de 2011. Ele não participa do título. Vocês querem tirar? Cara que poderia... agora um cara que poderia estar aqui era o Felipe, né? O Felipe Maestro, mano. O Felipe Maestro faz mais sentido estar aqui do que o Juninho Pernambucano. Vocês querem tirar o Juninho? Pode ser. Acho que pode ser. Até dos alivia em termos de regulamento, hein? O Felipe Maestro, se estivesse aqui... É verdade. Esse jogou bola, hein? Então o Juninho sai porque o impacto é maior no outro século, né? Bom. Só por uma questão de regra do programa. Kaká!
Então, O Kaká vale mais ou menos a mesma coisa. Tem uma diferença, que o Kaká explode muito forte, né? Na Rio-São Paulo de 2001. Na final contra o Botafogo. Que ele não era nem, entre aspas, ele era pra estar no sub-20, aí o cara precisa de um meia, ele chama, ele entra, faz 2 gols e A cara do ali. Botafogo, né? Tomar gol do Kaká nessas circunstâncias assim. O menino chegou, aparece, bota aí pra jogar, a mulher que entra, faz gol. Não, é. Cara Não, do e o Botafogo, detalhe é que incrível, ele cara. era, se eu não me engano, o titular dele tinha ido pra um sub-20 da vida e aí puxaram ele. loucura. Ele era Aí o Cristiano Ronaldo ligou e ele... Ele era, o Kaká era reserva. acontece, cara? O Kaká era reserva no sub-20. Ele era reserva no sub-20. Olha isso. porque ele tinha se machucado num tobogã. Eu já vi essa história. É. Ele tinha um ano ou 2 anos antes, machucou sério. E por isso ele costela. perdeu tobogã a... na costela. É. Que Ele, isso, cara, depois vê o vídeo Já dele comprometer falando até a isso, carreira, poderia né? comprometer a carreira e ele ficou, acho que quase 1 ano sem jogar, ou E aí bastante ele era tempo sem reserva jogar, no sub-20. e ele foi pro banco do sub-20. Aí o cara do sub-20 foi convocado por uma seleção dessa da vida, e aí o técnico na época, não me lembro quem era, não lembro se era o Marco Aurélio, enfim, chamou e falou, preciso de um meia do banco. Aí chamou o Kaká, ele entrou, na final fez 2 gols do São Paulo Meu Deus do céu. na final do Rio-São Foi do Paulo, Morumbi e aí esse depois jogo. ficou, joga muito no Brasileiro 2002, ele é a bola de ouro do Brasileiro 2002. Apesar mas do São Paulo cair no mas primeiro o Santos, mata-mata, pelo né? menos na fase de classificação, né, como a gente era, e aí o São Paulo dá aquela rateada pro Santos no mata-mata, e aí vai embora. E quando volta, ele já volta com data para sair, né? Já indo pro Orlando City, Porque ele já volta do Milan, depois de passar pelo Real, voltou pro Milan e voltou pro Brasil já acertado com o Orlando City. Eu acho até que ele volta emprestado, se eu não me engano. Sim, sim, Ele sim, já sim. volta jogador do Orlando City emprestado ao não, São não, Paulo. isso com é que ele nem certeza. passa no Orlando City antes, né? Não, é isso com certeza, porque na época a temporada da MLS, ela ficava o segundo semestre todo, ou sei lá, de agosto até dezembro, sem jogo. Hoje já nem é mais assim. Mas na época o calendário da MLS dava isso. Então ele acerta com o Orlando City no meio do ano e só ia jogar em janeiro. 6 meses que ele Aí ficou, volta é pra isso. jogar. Joga até bem naquele São Paulo, fazendo um papel um pouco diferente. Joga até bem, jogando um pouco mais de atrás, não era o Kaká das arrancadas e tudo, mas era um cara mais... Joga bem. Mas eu acho que é pobre a passagem, é pobre. É pouco. 4, de repente? Não tem um título brasileiro. Acaba sem ter um título brasileiro, acaba sem ter um título internacional também, né? De Sul-Americana. Fica com um título de Rio-São Paulo, né? O maior título que o Kaká tem no futebol brasileiro acaba sendo Rio-São Paulo, Então mesmo. vai ser um 3, hein? É. Porque Eu acho que o Deco chega mais pronto no Brasil. O Deco do Brasil ele tá mais pronto do que o Kaká. É. Apesar de que o Kaká tem um 2002 de topo, né? Ah, e De assim, topo, de topo sem e, título, né? Sem título. E tá na história com 2 gols numa final, pô. Vindo como reserva do Sub-20. É um negócio grande. Esse Deco aí, meu amigo. Você Eu trocaria? diria- Não, então. Eu Encaixar deixo o Deco com o por Deco e enquanto ali, a deixa gente vai junto? olhar. Deixa não, junto? eu não acho não. Mas quem, Eu quem acho que o Deco fez mais. Então bem deixa o mais. Kaká na 3. Ou 3 ou menos. É? Quem vai ficar na 0 aí, só pra contar? É, vai ser difícil, hein? Mas, enfim. Eu acho. O meu Você tem 0, eu um acho quem é candidato? que vai... Que Vai também... ser um choque absurdo. Provavelmente, ser se um for o absurdo. mesmo, É, mas é o choque. mesmo, é o Rivaldo. Claro que é. É o Rivaldo. É o Rivaldo, pode É o botar ele pô. lá. Já pode O 0 botar é o lá? Rivaldo, pô. É. Não tem muito o que fazer. Gente, o recorte do século destruiu com o nosso Riva, pô. É isso, é isso. Rivaldo, vamos lá, só O pra gente Rivaldo não voltou em perder. 2004 pro Cruzeiro, Ah, não jogou bem, e aí, como o projeto se desmanchou, ele saiu pra ir jogar no Olympiacos. isso. Ele joga 6 meses no Cruzeiro. Joga 10 jogos. 10 jogos. Beleza, aí pega e volta lá. Não joga bem, não foi... Beleza, foi pro Olympiacos. Aí do Quando Olympiacos volta ele vai pro pro São Paulo- Uzbequistão ainda. É, Pro aí- Bunyodkor. Bunyodkor, isso. Ah. Não é pro Olympiacos? Não, do Olympiacos ele vai tá. pro E AEK, depois do volta AEK pro ele vai pro Bunyodkor. Exatamente, é. E aí, vem pro São depois Paulo volta depois. pro São Paulo, também não joga bem, perturbou, assim, teve mais problema de relacionamento do que bola jogada, depois ainda passa pelo Mojimirim, se eu não tô São Caetano enganado. e Mojimirim. São Caetano e Mojimirim. Então, assim, Que é quando ele é presidente jogador, né? No presidente Mojimirim. jogador. 2015. Então, assim, acho que é dentro do recorte. São 50, esse recorte dá algo em torno de 70 jogos. Se a gente retirar São Caetano e Mojimirim da conta, são 56 jogos e 9 gols, que é um número pro Rivaldo baixíssimo, se você Então, olhar assim, a carreira dele. Então, Isso é ele. Agora, o tem jeito. Kaká, cara, vai ficar baixo também, assim. Mas enfim, vamos Mais deixar. baixo que o 3? Eu acho que sim. mas eu acho que tudo tem bem. chance. Eu acho que tem chance de ficar abaixo do 3. Sim. Tá. Walter Montilho. Para torcedor do Flamengo, nesse momento, Então, eu acho falo que com a conhecimento de causa, expectativa a espinha- gerada pelo Montilho
eu acho que ela não foi cumprida no Brasil, nem no Santos, nem no Cruzeiro. O melhor mais Montilho bola não foi no Brasil. Lá na U do que aqui. Porque quando o Montilho chegou, a expectativa era, caramba, camisa 10, arrebentou. Eu acho que ele foi bem em alguns momentos, foi bem no Cruzeiro, foi relativamente bem no Santos, mas acho que, num geral, na consistência, na capacidade de influenciar o jogo e tudo, eu esperava que ele fizesse mais. Acho que ele fez menos do que alguns bons momentos, alguns belos gols entrando, driblando, porque tinha muita qualidade. Depois ele vai vir pro Botafogo, mas aí tem problema, acaba se aposentando e tudo, então nem tô colocando o Botafogo aqui muito na conta, mas eu acho que ele fez menos do que eu esperava. Alas, concorda? Então, foi até olhar aqui, a melhor temporada do Montijo no futebol brasileiro, ela é, se você olhar números apenas, né? Até a temporada da vida dele é no Brasil. É no Cruzeiro de 2011, no qual ele faz 14 gols, cara, no Campeonato Brasileiro e termina a temporada com 21 gols e 10 assistências. Uma temporada absolutamente fora da curva pra ele no futebol brasileiro. E eu fui lembrar aqui, de fato, o tempo... Inclusive foi bola de prata da... então... Em 2010 ele esteve na seleção do Brasileirão. Né? O tempo é cruel e a gente às vezes vai esquecendo. Essa temporada é a temporada que o Cruzeiro briga contra o rebaixamento que vai terminar no 6-1? Essa de 2011? Não, ou é 9? Não, 2010 o Cruzeiro briga no final até, tem o pênalti lá do Gil no Ronaldo. É Gil, né? Gil no Ronaldo. 2011, como termina o Brasileirão em 2011? Você quer lembrar a temporada do 6-1? Porque eu não vou... então, eu tenho a dúvida. Eu sou péssimo, cara. O 6-1 foi 2011. Exatamente. 2011. O Cruzeiro fica na berola de ser rebaixado, e a gente vai lembrar do 6-1. E no 6-1 o Montijo não está, isso eu me lembro de cabeça. O Montijo é o responsável pro Cruzeiro não cair, bicho. Porque se não fosse o Cruzeiro, não fosse o Montijo ali, aquele time ele tinha caído. Ele foi seleção do campeonato em 2010. Cara, eu não sei se o Montijo jogou tão abaixo assim no futebol brasileiro, não, cara. Eu acho que, num geral, ficou abaixo, mas... É que não obteve grandes conquistas, né? Mas tem um isso, título, né? quer dizer, só um título, Campeonato Mineiro. Um Campeonato Mineiro em 2011. Mas eu acho que em bola, ele foi bem no Cruzeiro. Uma fase ali, ele foi muito bem no Cruzeiro. Por exemplo, isso, eu né? acho que o Deco produziu mais do que o Montilho, num geral. Acho que se criou aquilo que o VSR lembrou. Eu lembro da época, né? Da expectativa que se criou, né? Depois do que ele fez lá no Chile e tal. Pô, eu não acompanhou, né? Eu não sei, cara. Tava... 2 vezes bola de prata, pô. Melhor meia, 2 vezes. Craque do Brasileirão, melhor meia direita do Brasileirão 2010. Pô, eu tenho certa dúvida, cara. Eu tenho certa dúvida. É porque pode ser, né? Acho que a questão coletiva talvez tenha né, prejudicado a análise, né? E a expectativa também. E muito da expectativa. Né? Eu tenho certa dúvida. Você pensaria o quê? Um 5? Não, eu acho que pode ser junto com o Deco ali, menos que o Deco... Pô, eu entendo, o Deco ganhou mais, o Deco foi campeão brasileiro, etc. Mas o Montijo, o contexto, ele não era o contexto que o Fluminense tinha em 2012. Ele foi 2 vezes melhor meia, bola de prata 2 vezes no futebol brasileiro. Isso é coisa que nem Elano, e eu acho... Não sei se o Douglas foi, mas eu diria que o Douglas também não foi. Isso é significativo, sim. Eu acho que o 4 paga bem, viu? Eu compro com você o 4. Pode ser. Que o Douglas tem uma conquista coletiva que acaba segurando gigante, ele acima, né? Nenê. O Nena? Chapada do Nena? Rapaz, eu tenho poucas lembranças do Nenê. Antes, né? Antes de ir pra Europa. Então, deixa eu até olhar. Tem no século, o Nenê tem uma temporada pelo Paulista de Jundiaí, 2 jogos, tranquilo, pouca coisa. E 2 temporadas que chamam mais atenção. Acho que os amigos, você com certeza vai ajudar a lembrar. Uma do Palmeiras em 2002, com 31 jogos, e aí no Santos, de 2003, ele fez 41 jogos. Você tem boas lembranças dessa época? Eu não lembro dele como um protagonista daquele Santos. Não lembro como um protagonista. Banco, né? Ele não era um destaque daquele time do Santos, mas ele esteve presente em grande parte da campanha, da temporada. 2002 é Palmeiras, né? Isso. É rebaixamento do Palmeiras. Rebaixamento do Palmeiras. Ele estava emprestado pelo Paulista de Jundiaí. E aí, na volta, ele já tem um impacto rápido no Vasco. Ele chega no Vasco que, se não me engano, termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, um negócio assim, acho que era lanterna. E ele quase salva o Vasco em 2015, mas o Vasco cai. Acabou caindo. Tá. E as trajetórias Mas dentro do contexto ele foi bem. No Vasco ele foi bem, tem uma temporada de 21 gols. No São Paulo ele tem alguns bons momentos. No Fluminense ele tem boa temporada, tem uma temporada de 20 gols em 2020. Ele volta pro Vasco, uma temporada de 12 gols. E o Nenê, se a gente usou lá atrás longevidade, nenhum cara
tem à disposição a longevidade que o Nenê tem aqui. Ainda em 2024, quando a gente tá gravando o vídeo, disputando o Brasileiro da Série A. Da Série A, jogando pelo Juventude. jogando a primeira divisão. Mas eu acho que, assim, faltou conquistas pro Nenê, né? Acho que... Qual é a grande conquista do Nenê no, Aqui, no né? futebol Aqui no brasileiro? Carioca Brasil. de 16. Carioca de 16? Acho que sim. É. E eu acho que isso vai impactar. Eu acho que ele não teve, por exemplo... Ele ganha uma Taça Guanabara, 2 Taças Rios, que são os turnos do Campeonato Carioca, Certo. e ganha um Carioca de 16, que é o título com o Vasco, só. E, por exemplo, o Montijo tem 2 bolas de prata, como a gente falou. O Nenê não conquistou prêmios individuais. Que o chancelen... Ah, mas o Montijo estava no time de topo? Não, o Montijo brigou contra o rebaixamento e mesmo assim foi premiado. Eu acho que o Nenê tem que ficar abaixo do Montijo e do Deco. Mas vai ficar junto com o Kaká? Quer baixar o Kaká? Eu topo. Prefiro. Porque... Assim, é porque o Nenê, em termos de bola jogada, né? Pelo teu argumento aí, acho que o melhor seria subir o Montilho e botar o Nenê na 4. Tá bom, eu topo. Montilho na 5. Topo subir o Montilho. Acho uma boa solução. Eu topo subir o Montilho. A galera Agora, que gosta de pegar... Porque pelo teu argumento de que o Montilho jogou mais que o Deco. Eu acho que o Deco jogou mais que o Montilho aqui, mas enfim. Já que Não, mas se tá acham- dividido, a gente bota junto, pô. Não tem por que a gente... Mas aí subir. voltaria o pode Montilho ser. pra 4? Volta, pode Só voltar. volta o Montilho pra 4 e o Nenê na Aqui 4. é um grande acordão, É já isso. diria o amigo lá do Os caras que gostam de pegar só a lista final, sem ver a discussão, sem ver o debate, vão ver o Kaká na 3 atrás de uns caras aí, vão falar, vocês estão E o malucos! Rivaldo na 0. E o Rivaldo na 0? Esse Nenê, o Nenê é isso, né? Nota 4 mesmo? Pode ser, acho que sim. Junto Pode com o Kaká? ser, pode ser. Acho que tem chance de cair. Tem? Mais pra frente, tá bom. Tá. Paulo Interminável Baier. Parecia interminável, né? Paulo Baier, no quesito longevidade... Então, é que o Paulo Baier Porra, tem acho que uma ele ganha de todo salada mundo, aí, se né? bobear. O Paulo Baier aí, ele tem o Paulo Baier lateral direito, tem o Paulo Baier ala direito, tem o Paulo Baier segundo volante, tem o Paulo Baier meia e tem o Paulo Baier atacante. Final de carreira ele jogava de segundo atacante, largava, e até porque jogou muito... Assim, se você for ver... Quero falar aqui um negócio, quero ter certeza para dizer. Tá. Fique tranquilo. E estou tranquilo para dizer. A gente segura sua bronca. Dessa lista inteira aí, o Paulo Baier era o pior jogador de qualidade técnica. Da lista toda? Toda. Ele era o jogador com menos qualidade, não que ele fosse, e logicamente... Ele era muito bom. Ele era muito bom, tá. mas em termos de recurso, Tá. de toda essa lista, de todos esses que estão aí, ele era o que tinha menos qualidade técnica de ser diferente de ser. Então, assim, esse é um ponto importante de ser dito. Eu não estou desmerecendo, não. Mas foi um cara de longevidade, foi um cara que jogou em várias posições, foi um cara que terminou fazendo gol, sendo goleador. Até outro dia ele era um dos principais goleadores do Brasileirão dos pontos corridos. Acho que depois uma galera foi passando ele, mas, enfim, quando ele parou, ele tinha esse rótulo. Mas em termos de jogo de bola, ele pra mim é o disparar. Ele tá roubando de É o você. que menos joga desses todos aí. Acho que a gente tem que lidar com isso aí. Eu colocaria, e de títulos não tem Então, mas é que essa coisa do jogo de bola, do talento, em várias análises aqui que a gente fez, foi uma parte né? só. Foi uma parte, eu tô falando né? em contribuição, porque em termos de título, por exemplo... Esse negócio de o Vitor Sérgio estar usando as minhas expressões, salvo raríssimas expressões, raríssimas coisas, Certo. o que é meu é do Vitor Sérgio Rodrigues. E eu diria que poderia falar muito sobre dinheiro e a gente podia fazer uma troca aqui, Vitor Sérgio Rodrigues. seria, A gente poderia fazer uma talvez troca. fosse interessante. A gente junta os dois e o montante vira nosso. Não ajuda, não? Faz uma média aritmética, Junta junta... mil meu com mil teu. Não, junta divide por 2, né? Isso. Junta, Aí vira nosso. É nosso. Ó, no século ele tem um mineiro pelo América e um pernambucano pelo Sport. Okay? Tem campanhas que eu acho que me chamam muita atenção. Foi bola de prata em 2004, mas eu acho que não era... como meia, se eu não me engano, era como lateral. Eu lembro muito da campanha de 2004 ele 2005. estava no Furacão? Goiás. 4 Goiás.
2004 é Goiás. Isso. Então eu tinha razão. Ele é bola de prata como lateral direito. 108 gols na era pontos corridos, tá? 108 E gols. eu é lembro bastante muito coisa, da campanha cara. de 2005 do Goiás, se não me engano, termina em segundo ou em terceiro no Campeonato Brasileiro, título do Corinthians lá, do Edilson Pereira de Carvalho. Dos jogos remarcados. E o né? Paulo Baier jogava muito naquele time, cara. Jogava muito. Eu lembro bastante dessa temporada. E depois tem várias. Cara, a quantidade de temporadas. Em 2013 ele foi craque ele foi seleção do Brasileirão como meia. Como meia, em 2013. Eu acho que ele ganha o prêmio, né, de craque, não é? Não, o melhor jogador foi o Everton Ribeiro. Foi Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. Ele ganha... Que o Atlético, em 2014, isso, eu tô falando? Em 2013 ele tá na seleção do campeonato como meia, tá? Não, ele foi muito grande do futebol brasileiro, ele foi tá? grande, mas foi, eu sim, acho... Foi sim. Com tudo, representatividade, bola jogada, a função de meia mesmo, eu acho que é a minha nota 1. Vocês não acham que é parecido com o Nenê? Não acho. Não tô falando em qualidade técnica, Não. tá? Tô falando da construção de carreira do futebol brasileiro, tá? Acho que não, Alguns cara. bons números individuais. Talvez até, acho que até mais que o Nenê nas premiações individuais. Ele foi mais premiado que o Nenê. Ele foi mais premiado que o Nenê. Aliás, tava olhando aqui, é o único jogador dessa lista, acho que é isso, né? É o único jogador nessa lista que jogou a carreira inteira no Brasil. É o único. Eu fiquei na dúvida do Veiga agora. Não lembro se o Veiga jogou fora do Brasil. Mas é um cara que fez toda a sua trajetória, se a gente for olhar, em pouquíssimos clubes de disputa de título, realmente. De título de Libertadores, de título... Ou seja, pra ele era mais difícil, Era mais difícil. Então, assim, é um cara... O Veiga também. Veiga também? Só fiquei nessa dúvida. O Veiga ainda tá jogando. O Veiga ainda pode sair, sai né? no meio do ano, O Veiga talvez. também ainda pode sair. Eu sugeriria o Paulo Baier à frente do Nenê. Eu também. Mas aí a gente teria que descer a nota do Nenê, né? Eu não... O Vitor não compra, Eu né? acho que vai- O Paulo Baier era nota 1. É porque... Mas aí tem números incríveis, cara. Mas... Até com tem a muito questão número técnica, sem ser né? meia. Pode ser muita também. coisa. Acho que Pô, eu você concordo. ser um dos maiores artilheiros da era pontos corridos, mesmo sem ser um primor técnico, tudo bem que tem muito Talvez o artilheiro Nenê que tenha não ficado é. alto. Pode ser. Não sei. É porque eu acho que a técnica, o Vitor Sérgio falou, é verdade, cara. Tecnicamente falando, ele não é... Ele era bem menos técnico que o Deco, que o Kaká é brincadeira. Montijo também. Né? Não, tá bom, Vitor. Acho que você falou 1. 2, te agride, não? Não. Então bota na 2 aí, a gente vê. Se tiver caído, depois cai. Tá. Eu tô pensando em quem vai ser o 1 aí, mas tudo bem. Mas eu acho que talvez o Paulo Baier tenha feito mais que o Kaká, mano. No futebol brasileiro. Por isso que eu... Talvez o Kaká ia ter que descer. O Kaká acho que vai ter que descer. É que eu isso. acho Mas que tem aí razão. vocês têm que achar essa equalização difícil mesmo. do talento, da capacidade técnica e do pelo que o que cara Vamos fazer uma oferece, né? conta aritmética. Pelo que A gente tá fizeram, tentando fazer isso o programa pelo que todo. fizeram no futebol brasileiro no século, que é o recorte, pra mim é rival do 0, Kaká 1. Tá bom, beleza, eu compro. Kaká jogou 1 ano e meio, jogou muito bem, mas não ganhou um Rio-São Paulo, e na volta ele jogou meio ano aqui. Eu não tenho dúvida de que no recorte futebol brasileiro o Paulo Baier fez mais que o Kaká. Até porque jogou gente. muito mais certeza. tempo. O que Exatamente. não tô dizendo que ele é mais jogador, porque nunca claro que foi. não, Nunca foi. Se reencarnar mais 3 vezes, acho que não vai ser. Mas não é essa a questão. isso, E, Não é esse o e critério. dito isso, eu acho que eu baixaria o Nenê. Pra compor aquela nota 3 ali. ser. Puta, aí o que você faz, o seu capitão feliz agora, joga pra 3 Pode e... ser. É que o Nenê teve muito a questão do meia clássico. Cumprimos o né, regulamento. Teve, não, Então, de fato. assim, Mas eu acho que assim, se você pegar o Deco como qualidade, o Deco sempre foi muito melhor, inclusive no futebol brasileiro. O Deco ainda tava bem. E o Montijo acho que foi mais protagonista a nível de prêmios, né? Do que o Nenê foi em sua carreira. Me faz feliz porque estão cumpridas as obrigatoriedades. Temos Perfeito. todas as notas preenchidas, que é uma obrigação do regulamento do programa. Agora eu estou aliviado. Podemos até... Se quiser encerrar agora, já pode até encerrar. Já estou tranquilo. Petkovic! Olha o ambidestre aí, mais um ambidestre, hein? Muita bola, Esse era hein? ambidestre de verdade. Muita bola, cara. Então, é muito curioso o Pet, que ele jogou em Flamengo, Fluminense e Vasco. Isso não afetou uma vírgula da idolatria Nada, dele nada. no Flamengo, que é onde ele tem a sua maior idolatria, mas a torcida do Flu e a do Vasco gostam do Pet também, não arranhou em absolutamente nada. E o mais curioso de tudo é que ele foi ganhar o título de maior relevância da carreira dele quando ele voltou encostado pro Flamengo, 2009, né? 2009. Ele é bem importante naquela Eu conquista. diria, tem muita gente que acha que ele é o principal. Eu tenho certas dúvidas se de fato ele é o principal, mas aceito quem fale que é o principal. O Pet, ele volta, tem muita gente que não lembra, o Pet volta pro Flamengo em 2009 para pagar a dívida. O Flamengo tinha uma dívida com o Pet,
Os caras falaram assim, quer voltar a treinar? Fica treinando aí. Aí te paga um salário, numa dessas, se o treinador quiser te utilizar, e te utiliza. Foi esse o cenário. Na verdade, nem foi assim. Na verdade, foi assim. Os caras... O Flamengo tinha feito um acordo com o Pet para ir pagando. Não cumpriu. Aí o Pet chegou... Não era fora da curva naquele Flamengo. Que era o normal, né? O tolo era quem acreditava que o Flamengo ia cumprir. Não, o Getúlio Vargas trabalhou aqui com a gente. Uma vez ele falou assim, fechar com o Flamengo era bom porque era FGTS. Tu vai receber um dia, lá na frente, mas vai receber com juros e correção. Aí, beleza. Aí não pagaram. Aí o advogado do Pet entrou na justiça e mandou executar a dívida toda, e isso gerou bloqueio das contas do Flamengo. O Flamengo não podia movimentar porque ele estava pendurado. Aí o Flamengo falou, Pet, vamos fazer um acordo, não sei o que, ele tá bom. O acordo consistia em o Pet perdoar parte da dívida que ele não recebeu, em troca de ganhar um salário até o fim do ano e fazer parte do grupo. Ele não tinha a obrigação de ser escalado, mas ele tinha que fazer parte do grupo profissional. Aí o tinha Flamengo que treinar com o grupo. Tinha que fazer parte do grupo profissional. Se o técnico não quisesse botar nenhum minuto, era do jogo. Aí a direção do Flamengo falou, olha, tem esse acordo aqui que é importante para o clube, não sei o que, e foram falar com o Cuca. Aí o Cuca falou, comigo ele não participa. Foi o que o Cuca falou. Comigo ele não trabalha. Não, mas deixa ele aí treinando. Não, ele não vai treinar comigo. Aí inviabilizava o acordo. O que acabou? O Cuca foi mandado embora. Né? O Cuca foi mandado embora. Aí veio o Andrade e depois aconteceu o que aconteceu. O Cuca tinha sido campeão carioca esse ano, né? Tinha sido campeão carioca, mas um clima horroroso. Tanto é que quando o Cuca foi mandado embora, no dia os jogadores do Flamengo fizeram um churrasco na casa do Léo Moura. Inacreditável de festa. E aí ele volta, tem vários jogos que ele é decisivo, jogo contra o Palmeiras no Palestra Jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Galo, jogo contra o São Paulo, jogo contra o Santos. Vários outros. Contra o São Paulo ele bate um pênalti, o Rogério Ceni pega, aí o árbitro manda voltar, porque, né? Aí ele falou, tá bom, ele cobra de novo no Rogério Ceni de cavadinha. Tem contra o Palmeiras ele faz gol olímpico, contra o Galo ele faz gol olímpico. O Galo fez o olímpico, no Mineirão. Cobrou o escanteio do gol do título e tudo assim. Não, e esse escanteio do gol do título é Flamengo e Grêmio 1-1. O Flamengo precisava ganhar de qualquer jeito, o Grêmio... Com a molecada o Grêmio. O Grêmio mais porque querendo... o Inter podia ser campeão. O Grêmio mais querendo que o Flamengo ganhasse 1-1, não sei o que, aí subiu a placa. Sai o Pet e entra alguém. Aí na hora que subiu a placa e escanteio, o Pet falou, segura que eu vou cobrar. Aí o Andrade falou, tá bom. Ele cobrou o gol do Ronaldo Angelim e saiu depois. Você vê que às vezes a humildade do cara, às vezes, falar assim, se é um outro treinador, eu tô mandando você sair agora, irmão. Eu tô falando pra você sair agora. O Andrade nunca foi desse Talvez se o Cuca fosse o técnico... É isso. E aí foi lá... Mas eu vou falar, vamos lá. A nível de conquistas, ele tá abaixo do Diego, né? O Diego tem Libertadores, 3 brasileiros, né? O Diego tem 3 brasileiros, uma Libertadores. Tá abaixo do Ganso, que tem 2 Libertadores. Mas, tecnicamente falando, ele tá nesse rol aí. Ele tá envolvido em lances emblemáticos, como esses que o VSR lembrou em 2009, como a cobrança de falta na cabeça do Henrique, que livrou o Vasco do rebaixamento em 2004 e virou o brasileiro do Atlético Paranaense pro Santos, o gol do título do tricampeonato do Flamengo em 2001 em cima do Vasco do Maracanã, que é acho que é um dos maiores gols da história do Maracanã, sem dúvida. Ele fez muita coisa marcante. A minha dúvida é se ele sobe pra 7 ou ele fica ali na... Além de ser um personagemzaço, tá? Figuraça. Eu tava olhando aqui... E melhor dele é o pai dele, né? Que é o pai de Pet. Vamos aí, gente. Vamos aí. Abaixo do padrão Wallace Borges. Eu sou um cara que gosta da piada sem graça, cara. Abaixo do padrão. Eu gosto. Que nota vocês pensaram para Dejan Petkovic? Ele, jogou muito no Vasco, salvando o Vasco do rebaixamento. Muito, eu lembrei que em 2004. Jogou muito no Fluminense em 2005, num Fluminense que ainda foi, se eu não me engano, foi para Libertadores, não foi? Não me lembro. Ele foi seleção do campeonato em 2000. Ele foi bola de prata em 2004 e 2005. Ele jogou muita bola. 2009, aqui, ele jogava muita bola. Em 2001, no Flamengo, jogou muito na Copa dos Campeões, no Campeonato Carioca, o gol do título. Agora, em termos de bola jogada... Eu acho que ele vai acabar ficando ali na 6. Eu acho que na 6 cabe pra ele. Cabe. Então, agora, mas ele ficar à frente do Elano e do Douglas, principalmente do Elano...
Mas eu acho que ele foi protagonista num nível que o Elano nunca foi. Pela qualidade, né? Não, protagonista mesmo, de ser o cara de conquistas. Tá. O Elano não foi esse protagonista. Renato Augusto. Protagonista. Junto com o Jadson, do título brasileiro. Rapaz, esse programa tá começando. E ele faz um gol de título estadual no Flamengo ainda, né? 2007. Foi 2007. Contra o Botafogo, né? Que é o gol do empate, né? É o gol que leva pros pênaltis e aí uma paulada de fora da área, né? Mas eu acho que o que mais, além desse lance, tem depois do a Copa do Brasil, né? Tem a Copa do Brasil de 2006, mas ele só joga a final. Ele era um torcedor, ele estava na arquibancada até a semi, contra o Ipatinga, se não me engano. Isso. E na final tem a parada para a Copa do Mundo, e durante a parada para a Copa do Mundo, ele vira o camisa 10 do Flamengo, joga a final. E o Flamengo eliminou o Ipatinga na semifinal e trouxe o técnico do Ipatinga, né? E acho que foi até antes. Trouxe o jogo. Foi antes? Antes da final. Não, foi depois. Semifinal. Foi na semifinal. O Ipatinga foi na semifinal. Depois da semifinal. Aí tem a pausa pra Copa do Mundo? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Aí vem o Flamengo vai Franco. treinar em Manaus, eu acho. O Flamengo vai fazer um torneio em Manaus e aí o Renato Augusto vira titular ali. Isso. Aí vai pro Leverkusen e quando volta pro Corinthians, volta arrebentando, né? Ele é o melhor onde ele vira o Renato Augusto de verdade, assim. Esse é o Renato Augusto. Ele volta depois do Mundial, né? E vira o protagonista do título brasileiro de 2015. Te falar, Renato Augusto é 7 pra cima, hein, galera? Então, isso que eu tô olhando aqui. Vai cair gente aí, gente. Tem muito pra onde fugir. Ou seja, se a gente jogar ele na 8 ali também, por enquanto não precisa mexer em ninguém. Tá bom. Eu jogaria ele na 8 Ele não- facilmente. ele não- Acho que ele foi mais que os 3 na 7, tranquilo. Aham. Tranquilo. Acho que sim. Na 9, não. Por enquanto tem uma vaga Tem na uma 9. vaga pra 9 Tem ainda. uma vaga pra 9. Tem. Tem porque nós seguramos 2 caras pra 10 Eu por tenho uma enquanto. dúvida com essa vaga pra 9. Depois a gente vê. Ricardinho. Então, eu acho que ele acaba ficando muito esquecido, porque ele era um cara um pouco low profile, né? Ele ganhou a capa do mais odiado do Brasil, não foi? Na placar, Então, né? a questão do Ricardinho Mas ele jogava é que muito bom, muito bem, pô. A questão do Ricardinho é que ele formou um meio-campo fantástico, que é em 2000, né, o meio-campo com o Corinthians, então nem entra aqui. 99, 2000. Que era Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Que Ganha era, o Brasileiro 99, ganha o Brasileiro 99 e o Mundial 2000, né? Então não entra aqui. Aí depois, ele é um jogador muito importante, ele faz aquele gol lá contra o Santos, que o Marcelinho... Dia das Mães. Que o Marcelinho faz o corta-luz. Semifinal, último minuto. E aí, quando ele foi ser protagonista no São Paulo, não deu certo. Porque em 2002, pouca gente lembra, mas em 2002 o movimento de 2002 no futebol brasileiro foi a compra do Ricardinho do Corinthians pro São Paulo. E o Ricardinho que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, né? Com o Corinthians 2002. 2002, foi E aí, campeão do mundo. Contra o Né? Brasiliense. Ele foi pra Copa do Mundo. Foi campeão do mundo, porque ele entra no lugar do Emerson, mas cortado, né, e tudo. E aí, a grande coisa era do meio de 2002, era o Ricardinho trocar o São Paulo pelo Corinthians. E aí não funciona tão bem. Então ali... E tem o Brasileiro de 2004. Pelo Santos, ele tá que no aí ele Santos, vai no ele tá Santos, jogando muito e aí bem. ele joga muito bem. Ele faz um belíssimo gol de falta no jogo do título contra o Vasco. Em São José do Rio Preto. O primeiro gol do jogo é um golaço de falta do Ricardinho. Então assim, aí ele joga muito bem no Santos ali. Acho que num geral, cara... Ele acaba dividindo muito, né, o século passado. Tava vendo aqui o Então, mas o que ele faz no início do século é grandioso. Pô. É grande. É brasileiro, é Copa do Brasil, é grandioso. Ele ganha em 2001. Ele ganha aquele Paulista, né, depois que elimina o Santos em 2001, ganha do Botafogo na final, Ganha do Botafogo e Ribeirão Botafogo, Preto. Né? ganha do Botafogo. Ganha Paulista. Pô, ele ganhou o título 2001, 2002, Em 2002, 2004. ele tá em 2002 no Na Copa do no Brasil? Rio São Paulo e na Copa do Na Brasil. Rio São Paulo tá. Então, assim, o começo de ano dele foram de muitos títulos. Foi, muita coisa. Embora no momento que ele era para ser o protagonista, não funcionou. Então, assim, parece que é aquela situação de que toda vez que foi coadjuvante, ele funcionou. Por exemplo, no Santos de 2004, o coadjuvante, o principal não era ele, o principal era o condenado. Então, assim, então ele, toda vez que ele precisou, toda vez que ele era coadjuvante, ele foi um excelente coadjuvante. Quando ele foi ser o principal, né, quando ele foi contratado como grande estrela, e aí ficou aquele negócio, o pessoal chamava ele de trezentinho, que ele ganhava na época 300 mil, e aí falava, qualquer coisa dá pro trezentinho resolver. Então não ficou um clima interessante. Mas foi um ótimo meia. Mas é verdade, isso é verdade. Não tem como não rir, né? E hoje em dia, 300 mil... E hoje em dia, trezentinho... No futebol, para um cara do nível que o Ricardinho tinha na época, paga meio mês. Cara, eu acho que assim, ele jogou bola num nível alto no início do... Eu acho que vai ficar ali... Por exemplo, é que aí,
pra gente conjecturar... Acho que já vai ter que mexer. Ah, eu encaixaria ele na nota 5 ali, sabia? Ah, eu não sei. Porque não foi... Você pensou em mais? Eu pensei mais. Porque não foi longevo Mas ele, por nesse exemplo, nível no a gente Brasil. tá falando de um protagonista... Mas foi grande. Quais são os títulos? Vamos lá. Um brasileiro... Uma Copa do Brasil, Uma Copa do Brasil, um Paulista, o Rio-São Paulo e um também. O Rio né? São Paulo, que na época valia muito. Foi o Rio São Paulo que juntou tudo, né? É o Rio São Paulo que era, sei lá, era um... Não, tinha opção de time, tinha o Bangu, o tinha América, Bangu, América. uma galera. Acho que eram 9 paulistas e 7 cariocas. Acho que era um galera. negócio desse. Em títulos, ele se assemelha... O Conca tem 2 brasileiros, né? Um brasileiro. Tem 12 ele não 12 tá. ele não tava. Então tem um brasileiro pro Conca, que é o que acaba alavancando basicamente ele pra cá, né? É. O Pet tem um brasileiro também. Eu acho que tem que descer o Pet e colocar o Ricardinho na 6. E o Hernanes tem um brasileiro também. É, Dois brasileiros. Dois brasileiros. Eu acho que o Hernanes não cai. Não, então O tem Hernanes que ser o pra mim Pet. não cai. Tem que ser o Pet e jogar o O Ricardinho Pet na ou 6. o Conca? É o Pet ou o O Conca? Conca no Brasil tem 2 títulos. O brasileiro de 10 e o carioca de 17, que ele jogou 2 minutos, eu tem acho. o 5 Conca, minutos. é. 5 minutos, mas Eu é isso. tenho dúvida se não é o Conca. Ah, mas é que o Conca na conquista, É que o Conca ele é o participa melhor dos jogador. 38 Então baixa o jogos, Pet, melhor tá de jogador boa. do campeonato. Acho que Baixa tem o que Pet, descer bota o Ricardinho Pode lá. baixar, Rodriguinho. Então, ele fica muito marcado pela fala lá do 74 kg de picanha limpinha. Alcatra, limpinha, na troca do Cruzeiro, do Rodriguinho 63. pelo Arrasca. Não lembro exatamente. Era muito Alcatra. Eu posso exatamente garantir pra você. E isso acaba... E limpinha, esse é o limpinha. detalhe. E pode passar a sensação de que o Rodriguinho foi o jogador que ele foi depois dali. Que não é verdade. O Rodriguinho no Corinthians, no título brasileiro, cara, ele jogou muita bola. Muita bola. Mas... Não era o Rei Driguinho? Rei Driguinho. O seu está me lembrando aqui. Rei Driguinho. Rei Driguinho. Só que eu acho que durou pouco, cara. Eu também durou acho. muito pouco o Rodriguinho. Eu acho que foi uma... Se a gente falar assim, foi uma campanha, uma temporada de maior destaque e não muito mais do que isso. Mas ele foi um bom jogador no restante da sua carreira, mas no nível que ele jogou ali na temporada de 2017, 16, 17, né? Ele não jogou nem antes nem depois. Pô. Jogador de Foi uma curto, grande né? temporada Foi só, né? Acho que dá até pra gente colocar 2, vai. 16, 17 ele foi muito bem. ele foi muito bem. E Mas jogava mais muito do que bem. isso, Também acho. não foi. Vocês pensaram em quê? 2, Nota 3? 3 ali, junto com o Qual? Nenê. 3. 3? Acho que junto com o Nenê. Porque o Campeonato Brasileiro dele de 17 merece Tá bom. bastante. E o Ronaldinho Gaúcho, hein? Cara, Logicamente que Libertadores conta, né? Porque tá no ambiente Conta. aqui, Foi né? por um clube brasileiro. Então, assim, ele sai do Grêmio em 2001, jogou pouquinho, né? Então, vou até jogou pegar ali exatamente quantos jogos ele jogou pro nosso recorte do século. 3 jogos. E 2 gols. No Grêmio. No recorte Grêmio. do Grêmio. O que No serve Grêmio, do Grêmio 2001, pra gente são 3 Porque jogos e 2000 2 na gols. João Avelange não conta. Não conta. E ele até joga muito bem. Nossa Inclusive, o senhora, Grêmio, se temporada não de me engano, 28 cai na gols. semifinal. Temporada de 28 Ou nas quartas, enfim. Que é pro São Caetano, não é? Cai pro São Caetano. Cai pro São Caetano. Cai pro São Caetano. Depois ele volta, ele joga muita bola no Flamengo em 2011. A gente tem que lembrar isso. É verdade. Termina daquele jeito escroto, com o Assis entrando na loja do Flamengo e subtraindo camisa. Já começou meio esquisito, né? Com a história do leilãozinho que ele fez, caixa de som pra da cá, caixa pra de lá. som, E não sei terminou quê. com o salário atrasado e o Terminou Assis... com o Assis entrando na loja do Flamengo e subtraindo Minha nossa, artigos, cara, que isso? dizendo, já que o clube não paga o meu irmão, eu vou pegar isso aqui, logicamente. Isso é Flamengo, Vitor Sérgio Rodrigues. Amigo, a verdade Isso é Flamengo. é que o Flamengo só sobreviveu até 2013 porque ele sempre foi muito grande e teve uma torcida muito grande. Porque os caras fizeram de tudo pra arruinar o A Flamengo. gente, pô. eu Isso posso não falar, existe. porque eu já tive esse papo com o Vitor Sérgio Rodrigues. É brincadeira. A gente isso, volta gente? A gente vive no multiverso. É igual o... Eu sei que é da concorrência, mas eu vou falar. O Doutor Estranho teve 13 milhões de possibilidades e em apenas uma eles ganharam do Thanos. A gente vive na única que o Flamengo não caiu. A gente vive na única que o Flamengo não caiu. Graças a Deus, eu vivo nessa aqui porque eu tô Quem Flamengo. foi o Homem de Ferro que se sacrificou pro Flamengo Foi, não cair? não sei, mas tem vários, né? Homem de Ferro. tem vários o Obina, candidatos, é né? o Tigre Ramírez. Teve vários. Vários. Everton da Portuguesa. Em 2013. Júlio César. Júlio César. A gente vive na única que o Flamengo Que não cai. loucura, cara. Fizeram de tudo. Então, ele joga Mas quem muito. fez foi o próprio Flamengo, tá? Mas Foi, o Ronaldinho, óbvio, o Ronaldinho foi ninguém joga de fora. muito em 2011. O Flamengo em 2011 faz uma arrancada absurda de liderar, sei lá, as 10 primeiras rodadas, depois cai na briga e consegue
ir para Libertadores, para pré-Libertadores na época, lá, mas enfim, ele joga muito. E depois, o tempo dele no Galo, do meio de 14 gols no Brasileirão 2011, tá? Só lembra? E uma porrada de assistência também. Porrada. O que ele jogou no Galo do meio de 2012 até o meio de 2013, quando o Galo é campeão da Libertadores, é uma enormidade. Enormidade. Assim, o brasileiro de 2012 dele, que pode lembrar, o Fluminense, a galera que não lembra muito, o Fluminense é campeão, mas o Galo, ele lidera, ele começa, logo que o Ronaldinho chega, começa liderando, aí depois dá uma patinada aqui, aí na época eles reclamavam, diziam que a arbitragem estava favorecendo o Galo, na época que o Galo era líder, e depois o Galo cai e começam a dizer que a arbitragem estava favorecendo o Fluminense. Eu lembro que teve um Galo e Fluminense no Independência, acho que é o gol do Léo Silva, o jogo tenso por causa dessa coisa da arbitragem e tal. Então assim, mas o Ronaldinho joga muito, e na Libertadores ele faz uma primeira fase de cinema, uma fase de grupos de cinema. No mata-mata já começa a dar uma rateada, mas ainda tem um jogo aqui, outro ali, joga muito contra o São Paulo, joga muito no jogo contra o Nils, no jogo da volta. É o jogo do Blackout lá? O jogo do Blackout, não, então no jogo antes, era Nils, quem era o outro? Tijuana. Não. Tijuana foi o do... Tijuana foi São Paulo, Tijuana. Ele tava São Paulo, quartas Tijuana, semi-Nils. Nils, e a final com o Olímpia. Então jogou muito contra o Nils, na volta, então assim... Ele jogou muita bola, mas foi curto, né? Foi curto. Mas é que eu acho o que ele fez... Porque depois da Libertadores, ele já mais perturbava, mais enchia o saco do que jogava, né? Tanto que o Galo chegou do jeito que chegou no Mundial e fez o que fez no Mundial. Então, mas, pô, assim, ele dá uma conquista inédita de Libertadores. Acho que ali foi meio assim, ó. Já dei o título, dei o título da Libertadores. Agora deixa eu viver um pouquinho. Foram 2 anos, mas ele foi do meio de 11 ao meio de 13. Cara, não, ele participa da mudança de chega no início de 11, né? Porque ele é campeão carioca. É verdade. Então ele é campeão 2 anos e meio. Ele é central na mudança de patamar da instituição, pô. Ele botou o Atlético campeão da América, no mapa do continente. Não, campeão da América e no mapa de... O mundo passou a falar do Atlético por causa do Ronaldinho. E não ganhou o Campeonato Brasileiro de 2012 porque o senhor Diego Cavalieri e o senhor Fred fizeram um brasileiro histórico. Porque senão era pra ele ganhar o brasileiro de 12 também. Então, o que nós vamos fazer? Agora complicou, por exemplo, só pra fazer a comparação, ele foi, no tempo curto que ele fez, muito melhor e maior que o Rivaldo, muito melhor e maior que o Kaká. Muito. E acho que maior que o Deco também. Demais, gente. Não precisa nem... Vou te falar, tem que estar à frente do Conca. Gente, tem que estar à frente. Tem. Então já vão ter que começar a reorganizar. Eu vou te falar, ele tem que estar à frente de todos da 7, eu acho. Eu não sei. Cara, ele ganhou uma Libertadores, onde ele foi o que o Conca fez no Brasileiro de 2010. Eu não sei se é tanto assim, porque no mata-mata ele já não é o melhor jogador do Galo, por exemplo. Ele não é o melhor jogador, concordo, mas ele jogou na campanha como... Até as oitavas. No mata-mata. As oitavas ele joga pra caceta. Contra o São Paulo, pra caceta. E, por exemplo, tem gol importante, se não me engano, contra o Newell's, de falta. Ou não lembro se é um gol de falta dele, mas enfim. Não, contra o Newell's ele dá uma assistência absurda pro Guilherme. Gol do Guilherme, não é? Dá uma assistência absurda pro Guilherme. A campanha dele é um absurdo, o brasileiro dele joga muito. Mas então. Mas é que aí você tá pesando demais a Libertadores. Por exemplo, o brasileiro de 12 o Ganso tem 2 Libertadores, mas ele não ganhou. O brasileiro de 12 ele joga muito. Do que tá aí, eu desceria o Douglas pra 4. Tá bom, isso eu acho que já é padrão. Vamos lá no passo a passo. Eu desceria o Douglas pra 4. Beleza. Eu desceria o Conca pra 5. Eu fecho. Ok. Ricardinho passa, E eu acho que eu desceria Eu não mexeria no Ricardinho, não. Eu desceria o Diego Ribas pra 6. E encaixaria o Ronaldinho na 7? Eu não sei, cara. O Diego de 2002, ele foi muito protagonista também. A gente não pode esquecer disso. Ele foi, tipo assim... Mas não foi você que falou que o Ronaldinho jogou mais que todos da 7? Não, o ponto não é não cair o Diego, entendeu? O Ronaldinho vai ter que ficar ali na 7. Quer cair o Jadson? Pode ser. Então, a minha dúvida era o Jadson. Eu ia sugerir o Jadson. O pensamento seria o Jadson. Pode ser. Tá. Porque o Diego tem um 2002 muito grande, uma Libertadores de 2003 absurda, e o retorno dele é grande também, dentro do Flamengo. Clarence Seedorf. A gente tava falando que teve o desfecho feio do Ronaldinho, com a história do Assis e tal. O desfecho do Seedorf é feio também. Me arrisco a dizer que é um dos piores dessa lista. Pô, ele chega... Dos piores o quê? Desfecho? Porra, só pra ele chega um belo dia... lista. Ele chega um belo dia e avisa, tô fora. Entra no helicóptero e vai embora. Eu posso contar os bastidores que eu cobria o Botafogo nesse ano pro Diário Lance. Eu cobri a campanha inteira,
do ano de O 2013. Botafogo cai nesse ano, não cai? Não, o Botafogo Cai não, nesse pra ano. Libertadores. Em 2013 Não. ele bota o time da Libertadores. Ele bota o time, Isso. mas em Aí 14, joga Libertadores em 14. 14 cai. Que aí é o ano da dispensa dos 4 jogadores. Lá o Seedorf já Tudo tinha bem, ido mas embora. começa com o Seedorf Começa saindo com ele no nada. elenco. Começa. Isso, começa com ele no elenco. A Libertadores que o Botafogo vai até as quartas contra o Grêmio. Não, aí é 17. Não, é 17. A de Essa ele cai na primeira fase. A de Fase 14 grupo. Ele cai na fase ele grupo. cai no grupo do São Lourenço, que Isso. viria a ser campeão. É, E ele não passa na primeira verdade. fase. São Lourenço, O último União jogo da Espanhola. primeira fase era o jogo com o São Lourenço na Argentina, que ele tinha que ganhar pra classificar, tomou uma piaba, acho que 3-0 foi eliminado, o São Lourenço foi campeão depois. Verdade, jogou a pré-Libertadores, se não me engano, nesse ano. Jogou. Com o time do Equador. Contra o... meteu Nacional 4-0 do Maracanã lotado. Esqueci isso. o nome do time. É, Mas era o time do Equador, Deportivo é Quito, talvez? Pode ser, acho que era o time do Equador. Enfim, eu tava lá e eu fiz a pré-temporada do Botafogo e o Seedorf tava naquele ponto de... A gente deu umas férias um pouco a maiores pro Seedorf, porque ele tava... Porque a temporada foi muito desgastante e etc. E aí vem o anúncio o Seedorf chamou uma coletiva hoje. Foi isso mesmo. E eu fui pra coletiva. No dia, convocou no dia, pra daqui a, sei lá, 2 horas. É. Vamos lá. Foi pra coletiva do Seedorf. Já tinha um burburinho. O Seedorf vai sair, o Seedorf vai voltar pro Milan. Mas era pra... Muita gente falava, não, ele vai voltar a jogar no Milan. E aí, cara, ele deixa o Botafogo, que passou toda a janela de transferência. Foi final de janeiro. Ou meio de janeiro, ali eu não lembro exatamente. Ele classifica o time pra Libertadores e nem chega a jogar, né? A Libertadores. Não joga a Libertadores. Ele passa a pré-temporada, passa tudo, e ele vem avisar que ele vai virar o treinador do Milan. E ninguém lembra do Seedorf como treinador no Milan, porque foi um retumbante fracasso. E aí o Botafogo começa, como o Vitor Sérgio lembrou, uma temporada 2014 muito acidentada, onde vai terminar com um rebaixamento depois. Eu vou falar pra vocês, vejam depois o que o Pedro Certezas fala sobre o Seedorf com a camisa do Botafogo. A saída é patética pra um cara que tem o tamanho que o Seedorf tem. Patético. Eu não sou botafoguense, e pro clube que tem o tamanho que o Botafogo tem, né? Óbvio. Você tratar o Botafogo desse jeito na hora de ir embora, assim, desculpa, né? Não faz sentido. Você sai. Parece que ele tá fugindo, assim, como fugitivo. Tô indo embora, gente. Tá no helicóptero, tchau. E mesmo tendo jogado o que ele jogou no Brasil. Ele jogou muito bem. Ele não foi mal no Botafogo. Não foi. Inclusive foi a maior carreira goleada. Ele ganha o estadual, né? 2013. Contra o Fluminense. 13 Isso. E classifica o time na Libertadores. Fica em quarto no O Brasileirão. estadual de que 2013. o Botafoguense até hoje não engole a manchete do Jornal Globo do dia seguinte, que é uma fotinho, cantinho de capa, Botafogo vence um estadual esvaziado. É porque a final foi em volta Foi em redonda, volta redonda. por causa do problema que teve no Engenhão. O Botafoguense do teto até do hoje Engenhão e tal. lembra dessa capa com E o Maracanã bastante também irritação. reforma para a Copa. Maracanã reforma pra Copa das Confederações. Não, para a Copa do Mundo, né? Mas então porque foi antes da Copa das Confederações. sim. Então a reforma foi Tava feita nos ajustes pra Copa finais, das né? Confederações, ajustes finais ali. É. Mas eu vou te falar, ele jogou bem, cara. pô. Jogou Ele bem. jogou bem. bem. Foi a temporada mais goleadora da carreira dele. Nunca fez tantos gols quanto aqui no Brasil. Chegou fisicamente muito bem, era um cara que se cuidava. Então, assim, na nossa maratona insana de jogos, ele não teve grandes problemas físicos aqui, que eu me lembre. Ele foi bem. Tirando o que ele fez na saída, foi um cara muito profissional aqui. Inclusive, falavam que ele até exagerava um pouquinho, né? Nessa coisa do senso de profissionalismo, de cobrar os moleques. Parece que teve uma história... Parece, não é verdade essa história, que ele chegou a sugerir uma mudança num trecho do hino do Botafogo. Assim, Que tem a palavra perder. não pode perder pra ninguém. Ele achou absurdo ter a palavra perder no hino e tal. Acho que ele até passou do ponto em algumas coisas. E muita gente interna, o goleiro Jefferson já falou, não era um dos maiores fãs do Seedorf, tinham várias tretas e tal, se respeitavam muito, mas tinham várias tretas O internas. Jefferson era muito grande já no Botafogo, era ídolo da torcida, né? Mas vou falar, ele não tem um brasileiro como o Rodriguinho tem. Certo? Ele jogou muita bola. Ele ganhou o estadual, botou o time na Libertadores no ano seguinte. Mas ele não tem uma conquista de campeonato Jogou brasileiro. bem nas atuações. Bem, jogou bem. Mas um ano só, né? Muito bem. pouco. Eu acho que não tá no nível ali da 3, não. É porque vai ter que cair, porque tem eu um acho que jeito aí, aí, né? Você acha Tem que Thiago Neves menos aí. de 3? Menos de 3. Não sei. Eu acho que é menos de 3. Muito pouco tempo, gente. O Seedorf durou do meio de 12 ao final de 13. Foi 1 ano e meio. Durou menos que o Kaká, pô. Ele durou menos que o Kaká no futebol brasileiro. O Kaká, se o Campeonato Brasileiro fosse de pontos corridos em 2002, ele tinha ganhado. O Seedorf... Mas ele botar aquele Botafogo na Libertadores, né? Acho que eu achava um time bom, mas... Tinha o Rafael Marques, seu travante. Era Lodeiro, Rafael Marques, uruguaio. Andrezinho, Vitinho, Jefferson, Bolívar. Era um time interessante. O time era bom. Um time interessante. O time era bom. De 13 era interessante. O time era bom. Felipe Gabriel. Filipe Gabriel, né? Filipe Era Gabriel. 2 L's e Y. E aí, VSR, o não 2?
Acho que essa reta final de programa vai ser tensa. Vai ser muito tensa. A gente vai acabar tendo que botar ele na 2, né? É. O Rodriguinho, eu acho que tem que pelo menos... O Rodriguinho tem que ficar na 3. O cara campeão brasileiro... Deixa ele na 3, vamos ver aí o que vai acontecer. Tá. Aí vamos ver. Thiago Neves. Esse tem que ficar, apesar do Fala Zezé. Esse, pô, teve uma carreira sólida no Fluminense, de títulos, jogou muito bem no Flamengo de 2011. A gente falou no Ronaldinho, o Thiago jogou muito bem. Muita gente queria que ele ficasse, inclusive, no Flamengo, muita torcida, né? Campeão pelo próprio Cruzeiro. Vai ser um desespero esse final de programa. Já era, uma hora e meia, ainda temos essa dor de cabeça no final. Puta. Quem vai descer ali, ó? Já tem que descer todo mundo. Ó, só pra pegar os títulos individuais do Thiago Neves, foi bola de ouro, não foi bola de prata. Bola de ouro da Placar em 2007, bola de prata 2 vezes, 2007 e 2011, chuteira de ouro da Placar em 2005. Cara... Pseudo nos faz uma sugestão, hein? Vamos ver Bota por nota. Vamos ver, Ele vem agora. Vamos ver se haverá acordo. Não. Sugestão dentro do regulamento, dos parâmetros legais. Descer o Paulo Baier pra 1 e arrastar a galera. Eu também acho. Mas que galera? Que galera, hein? Que galera, hein? Eu acho que a galera da... Daí a gente galera da 7, 8. marco, Galera... não sei. Da 6 pra trás? Mas assim, desce o Paulo Baier. Tá. Vamos pensar. Tá. Que nota vocês idealizam pro Thiago Neves? Cara, a quantidade de título que ele tem é muito grande. E ele era muito bom, né? Também, isso não pode... Independente de onde vocês pensarem em colocar o Thiago Neves, a gente arrasta daí pra trás. O cara entendeu? é campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, bicampeão... Na realidade, ele é tricampeão de Copa do Brasil, tem uma pelo Fluminense e 2 pelo Cruzeiro. Tá bastante coisa, Campeão brasileiro pelo Fluminense. Aí tem estaduais, né? Por Flamengo, Fluminense Vamos ver e aqui, Cruzeiro Thiago também. Neves no Brasil, no século, jogou mais que o Jadson e do que o Hernanes? Eu acho que ele fica no 5 e desce a galera do 5. E o Ricardinho? Do 5 pra baixo. Será que ele não jogou mais que o Ricardinho no século? Porque o Ricardinho divide muito com o século passado, né? Pode ser. Talvez baixar todos da 5 pra trás. Jogar o Ricardinho desce pra o Ricardinho, 5. isso. Tá. E bota o Thiago Neves na 6. Ok. Ou tô falando uma loucura... Não, faz sentido. Em termos de conquistas, sem dúvida faz sentido. E até bola, né? O Thiago Neves era bola. Porque eu acho que o Ricardinho chama muito do século passado também. A galera vai falar, pô, o time campeão mundial com ele, mas é século Neves passado. faz uma final de Libertadores histórica no Maracanã, que não resulta em título pro Fluminense por a derrota dos pênaltis, mas 3 gols na final de Libertadores no Maracanã, amigo. Agora, olha só, deixa eu ver ali. O Thiago Neves é um mago. O Thiago Neves não tem futebol pra subir da 6. Vocês acham? Não tem uma junção pra subir da 6? Não. Vai derrubar quem ali? Acho que a 6 vai resolver. Tá. O que eu acho é que dá pra preencher a 5 ali. Tá, subindo Conca. Ou descendo gente. Não é porque é o seguinte, o Veiga vai entrar onde? É muito grande, né? Pô. O Veiga é muito grande. Vai ter que descer gente. Gigantesco. Ou subir alguém pra 9, porque o Veiga pra mim é 8. Tá, O Veiga pra mim... A gente subiria quem então? O Renato Augusto pra 9? Ou o Dália. Eu subiria o D'Alessandro, eu acho. Rapaz, é muito difícil. Que programinha maldito, cara. Eu subiria o D'Alessandro. Eu no jogo de bola subiria Renato Augusto. Jogo de bola. Eu subiria o A D'Alessandro. gente tinha falado do Renato Augusto pra 9 quando ele surgiu, mas falou lembra? do D'Alessandro também, né? Falou do D'Alessandro também. O D'Alessandro vai jogar pra 10. Eu subiria o D'Alessandro e botaria o Veiga na 8. Alas vai decidir, hein? Eu vou conversar. Tá, então, sobe o D'Alessandro. Dália na 9, Veiga na 8. Tá. E Valdívia, falta o mago aí. Tá. O Valdívia, pra mim, é nota baixa. Então eu acho que deveria... Sobe o Conca. Sobe o Conca. Elano ou Pet? Acho que o Pet foi mais protagonista. Sobe o Pet. Montijo e Deco? Montijo e Deco sobe. Pode subir. Rodriguinho tem o Campeonato Brasileiro que chama pra ele. Mas eu acho que o Valdívia era mais jogador do Vocês estão pensando no Valdívia aonde? Então, Na só pra eu 2. entender. Na 2? Não, então, acho que agora começou a disputa do Valdívia. Entendeu? Ele vai ficar na briga da 2 a 3. Então, o Valdívia tinha muito mais habilidade do que o Rodriguinho. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E acho que ele... É porque o Rodriguinho tem 1 ano e meio aí que você falou, né? Pode ser na 3. O Sidorf também tem 1 ano e meio. 3, Não, acho que pode ser. O Valdívia... 3, Porque eu acho que o Era Valdívia... muito querido pela torcida do Palmeiras. Não, o Valdívia jogava pra caceta. A verdade é essa. Mas irritou pra cacete. Se o Valdívia tivesse... Deu miguezinho pra pra caramba. Então, Amigo, se o Valdívia... Eu acho que pode subir o Sidorf, não pode não? Pra 3? Se o Valdívia eu acho. tivesse a energia do Cristiano Ronaldo, eu não sei o que seria do futebol. Brincadeira. Não precisa nem ser do Cristiano Ronaldo. Se o Valdívia Do Cido, tivesse... tá ali do lado. Se tivesse a força
força de vontade do Veiga já era outra coisa. Pô, outro jogador. O Casares não meteu essa uma vez? Aquele que jogou no Galo? Como é que era a pseudo-frase do Casares? Se eu jogasse 70 jogos por ano com vontade, eu tava no Real Madrid. O Sidorf sobe. Sobe o Sidorf ali. 3. Acho que pode ser. Eu vou ficar na dúvida do Sidorf e do Rodriguinho. Eu compro com o VSR. Eu tenho muita dúvida do Rodriguinho, cara. Mas tá bom. O 10! Arrascaeta ou Everton Ribeiro? 2019 pesa demais para os dois estarem aí brigando pelo 10? Pro Arrascaeta, acho que sim. Pro Everton Ribeiro, acho que não. Everton Ribeiro eu acho que já tinha. O Everton Ribeiro foi. Por isso que pra mim o 10 é o Everton Ribeiro. Tá. O Everton Ribeiro foi protagonista de um Curitiba que foi para 2 finais da Copa do Brasil. Numa delas, reclama demais da arbitragem, contra o Palmeiras. Né? O Curitiba reclama. Ele depois foi 2 vezes melhor jogador de um campeonato brasileiro em que o Cruzeiro foi campeão, com ele jogando pra cacete. Depois voltou, jogou bem no Flamengo e depois foi um cara importante de um Flamengo que foi histórico, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Então, assim, pra mim, considerando todo o século, embora o Arrascaeta tenha feito coisas importantes pelo Cruzeiro também, o Arrascaeta saiu do avião, entrou na Neoquímica Arena e fez gol e deu o título da Copa do Brasil. O Cruzeiro estava vindo lá da China, sei lá de onde ele estava vindo, do amistoso com a seleção uruguaia. Mas eu acho que, num geral de século, eu acho que é Everton Ribeiro. Wallace, empata ou não? Tenho 0 palavras a acrescentar ao que foi dito do Vitor Sérgio Rodrigues. Everton Ribeiro. Inclusive, nós fizemos aqui um programa, os maiores do Brasileirão, né? De pontos corridos. Ganhou o Everton Ribeiro. Ganhou o Everton Ribeiro. Ganhou o Everton Porque, Ribeiro. cara, você tem 4 títulos com relevância dele, né, cara? E foi o que a gente falou, cara. Talvez a maior nota que puxe o Everton Ribeiro pra nota 10 seja o Cruzeiro. Não seja nem o Flamengo. E o que ele fez em 13 e 14 foi um negócio, uma loucura, pô. Uma loucura. Não vou perguntar se vocês estão confortáveis com o quadro final, porque foi muito difícil. Se deixasse a gente mexer tudo. Hoje tem meu rodízio também. Vamos encerrar. Então tá bom. 1h36, hein? Longo programa. Eu acho que o D'Alessandro... Tem gente que vai... Tem gente que vai tirar do D'Alessandro, mas acho que tem o D'Alessandro, a longevidade, a liderança, tudo o que ele fez em bola mesmo. O D'Alessandro jogou muita bola no Internacional. Tem muita gente que vai falar que não, mas aí eu acho que é um pouco de bairrismo. Tem um pouco de bairrismo, o D'Alessandro jogou muito futebol. E a gente nem falou do Veiga, não tem o que falar, né? Pô, títulos brasileiros de Libertadores, gols em final. Gol em final de Libertadores. Crescendo em clássico, então, pô. Não tem o que falar. Assim, tem um exercício que é legal que a galera pode fazer, que é o seguinte, você quer subir gente? Então, por exemplo, pega um cara da 6 aí. O Hernanes tinha que estar mais acima. Igual o Joel. Né? Ronaldo, botar é mole, Ronaldo. Tem que tirar é mole. Quero ver que eu vou botar. Porque assim, aí você vai olhar a galera da frente, onde é que você vai achar espaço? Botar é mole. Não, mas eu acho que até... Quero ver quem você vai tirar. Mas vários argumentos são válidos. Tem gente que vai achar assim... Aliás, o de 0 a 10 é isso, né? O teu argumento, não necessariamente é a verdade absoluta. Essa tela não é a verdade absoluta. O Hernandes, pra muita gente, vai falar, mas o Hernandes jogou mais tempo que o Ronaldinho. E tá tudo bem, se essa pra tela você... é o resultado de um debate, assim, de um debate que muitas vezes é angustiante, que a gente tenta achar uma justiça na nota, comparar com os outros, é o que dá pra fazer, tá? Dentro das regras que nos limitam a colocar 3 por nota, também é importante lembrar. Certo, BSR? Semana que vem tem mais, aproveita pra mandar sugestões de temas aí nos comentários, que a gente gosta, e não esquece de dar um like aí também, não. Belezinha? Tchau!